Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Atleta mais experiente do Icasa, volante L. Carlos, fala da recuperação da chikungunya e expectativa para Fares Lopes. Em busca de mais resultados positivos, Campo Grande viaja amanhã para 2 compromissos na nossa capital. Mais de 40 mil torcedores já garantiram presença no jogo entre Fortaleza e Flamengo na próxima quarta-feira. Técnico Lúcio Gonzalez do Ceará solicita que seus jogadores não tomem mais cartões de graça nas partidas. CBF confirma participação do Ferroviário na pré-Copa do Nordeste para janeiro do ano que vem. E amanhã a seleção brasileira volta a campo em jogo amistoso. 6-7 no timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem para Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Pra passear, aqui e acolá. Pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero. Tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto. Tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013. Fone 3511-7785.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Ele. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Marco Valério começando o programa de hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro. É isso, e aproveitar para lembrar que estamos também na internet, no canal da Rádio Vale FM 99 Oficial. Tu acha que já tem gente assistindo a gente, Marco Valério? Deve ter uns dois, Delton. Dois, né? É, mais ou menos isso aí. Minha mãe é a tua. É, exatamente, é. Deve ter uns Dona dois Cissa aí. também tá? Então pronto, pois fica aqui pra ela ali ver. Só quando você aparecer, que ele tá ali no ponto cego ali. No ponto cego, né? E quem tá aqui também, sabe quem é? Daniel. Aniversariante do dia. Rapaz, Daniel. Daqui a pouco. Vai pagar o churrasco hoje, né, Delton? Daniel? Vai levar a gente pro churrasco? Não, porque ele vai levar uma pizza pra casa pra comer com a garotada lá, com os filhos e a mulher. Certo, e o refrigerante lá pra poder comemorar o aniversário dele hoje. Muito bem, parabéns, o Daniel. Vai levar. 30 aí? Não vá-se embora se o povo de 34 chegar, anos. 41? Tá Rapaz, menino, aí tá né? um cara de 34, não tá, Delton? Tá um menino. Tá bem. Seu Teotônio tá cuidando bem dele ali, tá? Tá. Por isso que ele tá com essa armanga. Tem alguém dizendo assim, tô indo deixar alguma coisa aí. Ah, meu amigo Tolola. Deu um olé em Quilma de Campos. Foi? Quilma ficou com aquele negócio de... Castanha. Dinheiro, manda dinheiro, não sei o quê. Aqui, o Tolola já tá vindo trazer as castanhas, rapaz. Grande Tolola. Grande Tolola. Quilma ficou botando boneco pra trazer minhas castanhas. Aí o Tolola tá trazendo. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Salgadeiro, que hoje é dia de eu passar lá pra pegar umas coxinhas, viu, Delton Sá? Eita, coxinha boa danada. Não? Bem crocantezinha, né? Cheia de recheio de falar frango. de uma vontade danada, mas eu não posso ir hoje não, lá não. Deixa pois pra... é. Só que eu não vou todo dia não, senão a pessoa fica gordinho, né? É. Mas hoje eu vou, com certeza. Não. É. Não, fui segunda-feira, aí passei terça, quarta, aí hoje eu vou de novo, né? Tá bom? Vamos lá, Delton Sá, vamos em frente. É igual, eu sou do mesmo jeito com o sanduíche do Baleia. Dá vontade de caber todo dia. Pois é, tem que se segurar um pouquinho, né, Delton? Se o caba for todo dia. Hoje eu não paguei a tapioca que eu comi lá no Val. Né? Teve uma tapioca lá do Val. Que foi, rapaz? Saí não paguei. Olha, matando muriçoca. Saí não paguei. Aí o Baleia mandou me oferecer o suco pra acompanhar. Eu digo, vai no Vale Iguaval, que se for, tá todo dentro. Agora o dinheiro não, que eu tô liso, rapaz, pra pagar. Esse Delton Sá liso, sei não, viu? Rapaz, é igualzinho às propostas dos políticos. Rapaz, aí. eu fui pagar um bolo que eu comprei de Edson da Boa Legal.
que ele veio deixar hoje aqui meu bolo, e paguei aval agora. Aí eu fui ver agora, a cor do saldo da minha conta tá vermelha agora. Ficou vermelho, pra você ver como eu tô liso. Descomode não, JF empresta. JF, faz um pix. Faz um pix aí, pra tirar minha Você conta. pode fazer um pix? Do vermelho. Faz um pix aí pra Delta Sá, tá bom? Vamos falar do Verdão? Bora, Delta Sá! Quem tá lá? Porque tudo que é verde é bom, né? Você ficar no verde, na questão financeira não é bom, né, Delta Sá? É sim. Então vamos falar do Verdão do Cariri para o homem que tá sempre no verde, que atende pelo nome de Aloísio Vilar. Fala, presidente. Muito bem, Marco Valério. Quem dera estar sempre no verde, viu? Mas boa noite pra você, boa noite, Delton. E boa noite pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. O pessoal que também tá aí no YouTube nos acompanhando. Obrigado pela audiência, pela companhia de todas as noites. Estamos chegando com as informações do Verdão do Cariri nesta quinta-feira. A equipe que trabalhou apenas durante a tarde. O técnico Leandro Campos comandou mais um trabalho técnico-tático aqui no CT Praxidão. E agora, já utilizando toda a extensão do gramado do CT, já trabalha com 22 jogadores, ou seja, já está começando a tomar forma esse time do Icasa, que vai disputar a Taça Fares Lopes a partir da próxima semana, mais precisamente na quarta-feira, que é o dia da estreia da equipe icasiana na competição. E hoje a gente aproveitou para conversar com o atleta mais experiente desse elenco, é o volante Eli Carlos. Ele já está com 37 anos e olha, Marco e Delton, ele tem um currículo invejável. Passou por Cruzeiro, esse mesmo que subiu ontem para a Série A, retornando à elite do futebol. Passou também pela Chapecoense, Figueirense, Náutico, enfim, rodou todo o Brasil e agora está aceitando esse desafio que é vestir a camisa do Icasa. Só que na semana passada, o Eli Carlos acabou não se apresentando junto do restante do elenco por conta da chikungunya, que pegou ele e acabou deixando o atleta com algumas sequelas. E é justamente sobre esse assunto que ele começa conversando com a nossa reportagem. Uma situação difícil, né? Essa doença, essa chikungunya, acho que não desejo para ninguém, onde que você dorme e acorda no outro dia sem poder caminhar direito, nas articulações, principalmente no tornozelo, onde que nunca senti dor e sempre está tendo essa dor, mas tomar medicamento para poder estar correspondendo ao máximo possível de melhoras para a saúde. Então isso é importante. Infelizmente os 2 primeiros treinos não pude comparecer por causa da chikungunya, mas eu sempre trabalhando forte, firme, para poder no momento preciso estar pronto e poder ajudar meus companheiros. Prejudicou no teu condicionamento físico? Não prejudicou porque eu estava treinando em casa. Acho que o atleta sabe que não é a mesma coisa de estar no clube, de estar treinando no dia a dia, mas o meu foco sempre era de segunda a sexta, às vezes até o sábado também, era pela manhã e à tarde. Então tive uma condição boa de treinamento, sempre venho treinando, então facilitou um pouquinho. Tanto que nos treinamentos eu estou conseguindo terminar inteiro, e isso está me ajudando bastante. Eli Carlos, você tem um currículo invejável no futebol, passagens por Cruzeiro, Figueirense, Chapecoense, Náutico, enfim, outros grandes clubes. O que é que te fez aceitar esse convite da equipe do Icasa para disputar uma Fares Lopes? Eu acho que na vida do ser humano sempre tem um desafio, né? E estou pronto para cada desafio que vai surgir na minha vida. E aqui no Icasa não é diferente das outras equipes que eu consegui jogar. Então eu sempre procuro fazer o meu melhor possível, onde que eu vou, poder ajudar a equipe da melhor maneira possível, meus companheiros, principalmente aqueles garotos que estão subindo da base, que às vezes têm dificuldade de poder estar ali no time profissional. Então acho que isso que é importante, acho o desafio na vida que está me fazendo vencedor e da maneira que eu sou, uma pessoa humilde, e espero aqui no Icasa também fazer uma boa campanha junto com meus companheiros, conquistar esse objetivo que é a vaga da Copa do Brasil. E sabemos que da importância de cada um, dos meninos, dos mais velhos. Então acho que cada um vai procurar sempre fazer o melhor possível para a gente conseguir o nosso objetivo. Muito bem, ouvimos aí as palavras do volante Eli Carlos, que ainda se reclama de algumas dores, mas já consegue trabalhar normalmente com bola junto de todo o elenco. Agora, muita atenção, Marco e Delton, para a notícia que eu vou trazer agora. É uma informação em primeira mão que a gente acaba de confirmar com a direção de futebol do Icasa.
Hoje estivemos aqui no Praxidão, como todos os dias, e a gente percebeu a ausência de um jogador, inclusive, que se destacava por ter disputado o Campeonato Cearense da Série B pela equipe do Barbalha e por já ter sido jogador do Icasa. Estamos falando do zagueiro Charles. E aí, fomos em busca da informação e a gente acabou de confirmar que o Charles foi dispensado do Icasa. A justificativa é que foi uma opção do técnico Leandro Campos e hoje mesmo eles chegaram em um acordo. Ele já tinha assinado o contrato com a equipe do Icasa para essa Fares Lopes, mas já vai rescindir, já vai, enfim, resolver a sua situação com o clube. Ou seja, Charles não vai estar no elenco da equipe do Icasa nessa Taça Fares Lopes. Ou seja, dos contratados, quem permanece apenas de zagueiro é o André Penalva. E no mais, apenas atletas da base que estão assinando contratos com a equipe do Icasa para a disputa dessa competição. Mas é essa a informação que a gente traz aqui para o ouvinte da Vale FM. Charles não estará mais no elenco do Verdão. Marco Valério e Delton Sá. Ô, Aloysio, a diretoria do Icasa vai em busca de contratar algum outro zagueiro mais experiente ou deve procurar na base mesmo um substituto pro Charles? Bem, a promessa, Marco, é de que a equipe contrate um zagueiro, mas até agora nada foi confirmado. O Icasa, inclusive, tem essas questões financeiras bem difíceis, complicadas de lidar, e até o momento nenhum nome foi ventilado. Então vai trabalhando com o que tem. A equipe assinou contratos de zagueiros da base. São eles o Caio e também o Wesley. São esses zagueiros que assinaram com a equipe do Icasa, que estavam na base e agora estão trabalhando com o técnico Leandro Campos. Além do Tailan também, que é um garoto de 18 anos. Ou seja, 3 jogadores aí da base que fazem essa função e estão trabalhando. Mas a promessa é de que sim, a equipe contrate um novo zagueiro para substituir o Charles. Inclusive, a gente vai em busca de mais informações, porque acabamos de confirmar. Só que o técnico Leandro Campos tinha essa opção, teve essa decisão hoje, mas a gente vai em busca de mais detalhes para trazer para o nosso ouvinte. Valeu, Aloysio, trazendo as primeiras do Verdão aqui no Vale Esportes. 18 horas e 23 minutos, 6 e 23 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Trabalhamos também em nome de Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família, respeitando as normas de segurança sanitária, além do melhor atendimento e aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Eu tô dizendo Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741. Vamos lá, Delton Sá, também em nome dos produtos Panebom Pão Nosso. É uma delícia, rapaz, pão hot dog, pão hambúrguer, hamburgão, torradas, pão árabe. Tem a nova linha Integral Light, multigrãos, aveia e 100% integral. E também tem a massa para pastel Tasquinha, mais um produto com a qualidade Panebom Pão Nosso. Bom, em nome também, meu amigo, da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, meu amigo. Cristalização de vidro e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia e térmica para você aproveitar na Só Fumê Service. Fica na rua José Marrocos, número 408, nos Salesianos. O telefone, o WhatsApp é o 988054899. E hoje no Quintal Cariri tem a Quinta do Camarão. Rapaz, você tomar uma geladinha lá no Quintal Cariri com aquele camarão é uma delícia, é ou não é? E tem um detalhe, hein? Hoje, preço super especial, porção de camarão, apenas R$15,90. E tem música ao vivo no Quintal Cariri, a partir das 8h30 da noite, com Jonas Silva. Informações, @Quintal Cariri, com toda a programação, não só para essa Quinta do Camarão, também para todo final de semana no Quintal Cariri. Se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil, Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993
3031. E olha só, Delton Sá, a partir de hoje conosco no Vale Esportes, a Águia Proteção, que é uma empresa extremamente qualificada na região do Cariri. A Águia Proteção é líder no mercado no segmento de segurança eletrônica. Para você que quer proteger o seu patrimônio, a sua casa, o seu comércio, a sua indústria, a Águia Proteção tem tudo que você precisa e procura. Por exemplo, tem as câmeras de monitoramento que você acompanha pelo celular de onde você estiver. Viajou, quer saber como é que tá sua casa, seu comércio, você vê tudo pelo celular e o pessoal instala lá tudo com a maior qualidade. Tem cercas elétricas, tem aquela cerca espiral que cria maior dificuldade, né, pro ladrão, pro assaltante, enfim. Motores para portão, olha, é só produto de qualidade. É a Águia Proteção. E tem um número aqui para você entrar em contato. 88 é o DDD 993 38 36 29 e você divide tudo em 10 vezes sem juros. Pode ligar agora. 993 38 36 29. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812 5851. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. E para você que quer comprar terreno, para investir, para construir, para fazer uma poupança ali, entre em contato com Daniel Victor. 996 15 1864, né? Ele já te indica o loteamento Terra Santa. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. A temporada das tintas Atacom começou com tudo. Pintou um montão de ofertas das melhores marcas Souvenir e Dracoiaquine para você deixar sua casa ainda mais linda. Aproveite na loja ou pelo Zap Atacom, que é o 99722 6744. Temporada das tintas Atacom. Loja na Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio 939. Aberto durante a semana de 8 da manhã até as 7 da noite, aos sábados de 8 da manhã até as 4 da tarde. Vem pra Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Conosco também Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, Rua Dilon Gomes 474, bairro Tiradentes, telefone 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Está cansado de pagar contas absurdas de energias? Então você precisa conhecer a solução que está na Genesis Solar, meu amigo. É só você instalar geração de energia solar na sua casa. Financiamento 100% do seu projeto, você pode pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Ou você pode dar um pulinho na loja agora lá no Cariri Garden Shopping. Pode ligar também, 98123 7956. Fale com meu amigo Luciano Carvalho, deixe o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios. Olha, tudo pro seu sítio ou pro seu jardim você encontra no Espaço Verde. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio 1250, o bairro é Lagoa Seca, e o telefone 3571-3457. Bom, nós trabalhamos também em nome da Ramagem Couros, que tem qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Siga o Instagram, @Ramagem Couros, e conheça toda a gama completa de produtos. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Um abraço, Delton, boa noite pra você, Marco Valério. A gente fala também da pizzaria e hamburgueria Oval. Bateu aquela fome agora? Que tal aquela pizza deliciosa? Você pode aí saborear a mais gostosa do Cariri, dos mais diversos sabores. A gente lembra também que toda quarta-feira tem a promoção, a quarta da pizza. Na compra da pizza G, ganha um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG ou Extra GG, o refrigerante é de 1,5 litro. Você pode saborear também esfirras, lasanhas e beirutes. 988
988429514 é o WhatsApp para você confirmar o seu pedido. Muito bem, lembrando que a transmissão no YouTube do programa tem o oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Comercial ZM, máquinas, ferramentas, EPIs, é como a Comercial ZM, é concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, ali pertinho do sinal do shopping. Um abraço para Dona Zélia, pro Júnior, toda a equipe da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Informações 3511-9550. Hotel Amoarama é a casa do carirense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Olha só, Delton Sá, Madeireira Beira Rio é o lugar certo para você economizar madeiras direto do Pará. Tem outros materiais, telhas também, tudo em promoção com a entrega mais rápida do Cariri. Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha, e tem delivery. Você manda sua lista aí do que você precisa, o pessoal manda deixar rapidinho através do WhatsApp 99840-1976. Falei da Madeireira Beira Rio. Semana que vem vai ter festival de açaí lá na Madeireira Beira Rio, na sexta, dia 30, no sábado, dia 1º. Semana que vem vou falar direto pra você, vou falar desse festival de açaí da Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. E também em nome da Fox, tá precisando comprar o teu smartphone, teu iPhone, tá com problema aí com o nome no SPC, no Serasa? Esquenta não, vai na Fox, procura a Fox, que a Fox vai te vender o celular no crediário, tá certo? Mesmo você estando negativado. Se preocupa não, tá precisando, vai na Fox, vai em alguma das lojas da Fox, tem Crato, tem Juazeiro e tem no Cariri Garden Shopping também. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, com aquele suco especial. Qual é o seu preferido, Delton Sá? Maracujá. Maracujá. Você, JF, quando você vai lá no Baleia? Maracujá. Eu prefiro aquele suco de cajá, mas o de maracujá é muito bom também, viu, Delton Sá? E rima com cajá. É, rapaz. Mas tem o de goiaba, lá todos são muito bons. Arlindo tem pé de cajá lá? Tem. Mas dá um jeito. Vai dar uma confusão. Dá um jeito. Baleia Burger. Quer pedir o seu? É só ligar. 988380548. Tá certo, meu amigo Arlindo? Sapeca a hora, João Filho. É para o pé de cajá, mano. A hora do timaço. 18h32 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. Um abraço, Marco Valério. Valeu, Delton Sá. Vamos continuar o programa aqui falando de quem? A gente já falamos do Icasa, hora de falarmos do Campo Grande. Campo Grande que sai para 2 jogos importantes, segunda e terceira rodada, respectivamente, do Campeonato Cearense da terceira divisão. Começou com vitória e a gente espera, Anderson Luiz, que o time de Juazeiro consiga mais 2 bons resultados longe de Juazeiro do Norte. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Campo Grande embarca amanhã para nossa capital em busca justamente desses 2 resultados positivos diante primeiro da equipe do Pacatuba e na sequência enfrenta a equipe do Terrimal. O Campo Grande vai ficar hospedado lá na nossa capital mesmo. O primeiro jogo não é em Fortaleza, é ali na região metropolitana, joga em Pacaju no sábado e na terça tem o outro compromisso. Lógico, o Campo Grande pensa, João Filho, quem sabe até conseguir 4 pontos, até mesmo se sair com 2 pontos lá desses 2 jogos. Tem que pensar nos 6 pontos, tem que pensar nas 2 vitórias. Se conseguir, melhor ainda, João Filho, que com certeza se isola mais ainda na liderança da competição, fica bem tranquilo o time do Campo Grande. Mas o que conseguir de resultado positivo é importante para a sequência da competição, inclusive o técnico Eduardo está focando os jovens talentos que tem no Campo Grande, e dentre esses jovens talentos temos o meia Pablo. O Pablo que fez o primeiro gol do time do Campo Grande no Campeonato Cearense, e vai falar conosco sobre essa emoção de estrear justamente fazendo o primeiro gol do time. Sensação única, né? Sensação de felicidade, até porque um dia depois da partida era o meu aniversário, eu pude me presentear com o gol, né? Também feliz pelo gol e pela assistência que eu fiz dentro do jogo pro gol do Jacó. E é dar continuidade no trabalho. Trabalhar mais forte ainda, que sábado que vem a gente já tem mais uma pedreira, e tentar fazer ponto lá fora de casa pra gente voltar pra casa com o máximo de ponto possível. Essa vitória dá uma tranquilidade para a sequência da competição, já que é um time muito novo, não tem tanta experiência. Ele tinha aquela ansiedade da estreia. Claro que dá, né? Estrear com vitória sempre é bom, né? Até para dar confiança pro grupo, para aquele jogador lá
a tentar arriscar uma jogada mais difícil. E nisso que a gente vai estar trabalhando, né? Trabalhar para isso, para a vitória acontecer e buscar mais ainda. Tá aí as palavras do Pablo, meio-campista, que fez o primeiro gol do time do Campo Grande, o gol que abriu, digamos assim, a história do Campusca nessa terceira divisão do Campeonato Cearense, que vai ser contada mais uma vez amanhã, no próximo sábado, João Filho, diante da equipe do Pacatuba. Vai enfrentar um time que começou empatando, o Pacatuba empatou, foi justamente contra o Terrimar, não foi? Isso. As duas equipes que começaram o campeonato empatando, e é justamente as duas que vão enfrentar o Campo Grande. Pacatuba e Terrimar, sábado e terça-feira. 2 importantes compromissos, complicados, mas eu acredito que o Campo Grande pode sim, Marco, para manter a sua regularidade, conseguir bons resultados longe de Juazeiro. E eu fiquei aqui pensando, o Campo Grande já sabia que enfrentaria essas duas equipes na sequência da competição? Será que mandou algum olheiro, alguma pessoa para assistir esse jogo entre Pacatuba e Terrimar? Eu não tenho dúvida disso. Até para ter uma noção dos adversários que irá enfrentar. O Pacatuba que é o time do Washington Luiz, né, Anderson? Sim, e o Campo Grande mandou de fato, porque detalhes, inclusive, o técnico Eduardo sabia do que aconteceu no jogo, no primeiro jogo entre a equipe do Pacatuba e Terrimar. Muitos detalhes, muitas jogadas ele já conhecia muito bem. A gente já conhece muito bem a fórmula de jogar do técnico Washington Luiz, e o Eduardo está bem atento em relação a isso. Inclusive trabalhou, formulou a equipe pensando nesses dois compromissos. O time que vai enfrentar a equipe do Pacatuba foi formulado de uma forma, o time que vai enfrentar o Terrimar deve ter algumas alterações. E a gente sempre destaca que é um campeonato com poucas partidas, né? Campeonato tiro curto, e somar o maior número de pontos é muito importante para quem quer chegar mais longe, quem quer conseguir o principal objetivo, que é o acesso para a segunda divisão do futebol cearense. Toda a sorte do mundo para o nosso querido Campo Grande, que é um clube extremamente organizado, tanto documentalmente como também nas suas composições de treinamento, né, nas definições das equipes de base, também chegando ao time profissional. O Suarez, ele realmente trabalha com muita capacidade, tem um grupo de trabalho muito bom. Rapaz, eu vi uns vídeos das crianças, né, dos jovens treinando lá, o time de base, a garotada, pessoal super bem organizado, com uniforme, né, bem feito, todo mundo com uniforme completinho. Então, parabéns realmente ao Suarez pela organização, e tomara que no profissional, onde há sim uma cobrança maior por resultados, que esse time também possa fazer muito sucesso. O time embarcar amanhã, 8 horas da manhã, destino à nossa capital. Suarez viaja ou não? Eu sei. Vai ficar por aqui. E essa informação, Marco Valério, eu vou Severo viaja. Severo sim, Severo deve acompanhar o elenco, mas o Suarez... Se eu conheço o Suarez, ele vai. Eu também acredito que sim, Nem que ele vá e volte, depois ele vai de novo, né? Justo, mas o Campo Grande está focado nesse jogo. A delegação embarca amanhã, 8 da manhã, em destino à nossa capital. E essa organização que é feita administrativamente e nas divisões de base, rapaziada, possa ser organizada dentro de campo também com os resultados, e que o Campo Grande consiga o acesso. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Um abraço aqui, VJF, para quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. O Cícero Rogério Ribeiro. Grande Rogério Ribeiro. Eu acho que é o irmão do J. Ribeiro, né? Torcedor do Guarani. Deve ser irmão do Jota. O Antônio Rodrigues de Oliveira, de Missão Velha, acompanhando pelo YouTube. O Poeta Bigode também, obrigado. O Antônio Rodrigues de Oliveira, um grande abraço também. Regilânio Ferreira está acompanhando a gente. John Williams e o Marcelo Souza de Caririaçu. É legal o pessoal colocar qual a localidade que está acompanhando para a gente mandar um alô completo, né? O nome e também o nome da cidade. Tem um chat para você participar aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, inscreva-se, anote, aliás, ative as notificações, dá lá o seu joinha para ajudar também o nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial, JF. 18h40, a gente volta na sequência, pois não? Só dizer que além do nosso querido Daniel, aniversariante de hoje,
Tem outra personalidade. Quem é? Aniversariando e comemorando desde ontem à noite. A Luiz Vilar não é? Não, é o Ronaldo Nazário. O grande fenômeno Ronaldinho. Aniversário do Ronaldo hoje? É, aniversário do Ronaldo hoje. Maravilha. O Ronaldo Tá que pra comemorando mim, bastante aí. um dos maiores atacantes que o futebol brasileiro viu, sem dúvida alguma. Vai ser difícil de surgir um outro 9, na minha opinião, do jeito que foi o Ronaldo Fenômeno. Não, tem um aí que tem 16 anos que vai chegar lá, se Deus quiser. Vou manter o que eu disse. Quem sabe se ele chegar daqui pra lá... JF, não duvide da pessoa não, JF. Mas Ronaldo Fenômeno... Tá dando gosto ruim num rapaz de 16 anos. Vai demorar pra surgir, vai demorar. Vai demorar? Vai. Pô, anote aí, ó, isso vai estourar também, viu? Não diga quem é não, para não dar azar. Mas não vai ficar com nós não, o Barcelona tá levando já, JF. Diga quem é não. Com 16 anos. A gente volta já. É daqui a pouco. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A, cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Bom, daqui a pouquinho tem Kilmer de Campos pra você no timaço da Vale FM. Deixa eu falar então dessa empresa que está fazendo o maior sucesso aqui na nossa cidade, na nossa região, é a Águia Proteção, líder no mercado de segurança eletrônica. Olha, tudo que você imaginar, cerca elétrica, portão, né, motor para portão, câmeras de monitoramento, tudo isso é com a Águia Proteção, que tá com uma super promoção. Todo o material, instalação, você parcela em até 10 vezes sem juros. Lá é bom demais, meu amigo. Anote aí o telefone, você dá uma ligadinha, o pessoal faz o orçamento, explica pra você como é que funciona tudo. 99338 3629. Tá aprovado aí, Aloysio? 99338 3629. Fale com o pessoal da Águia Proteção. Você tem aquele portão, você desce do carro ainda para abrir o portão? Não, meu amigo. Coloque um motor pro portão. Já pensou na época do inverno? Agora não tá chovendo, mas na época do inverno, você chega
em casa, aí tá chovendo, se molha todo, então é tão tranquilo, o controle, até uma questão de segurança, né? Você vem no seu carro ou na sua moto, abre primeiro o portão, dá uma olhada na rua, aí depois você entra direitinho, né? Às vezes você desce pro portão, pra abrir o portão, você tá dando um vacilo aí para ser assaltado. Deus nos livre de uma hora como essa. Então, entra em contato com o pessoal da Águia Proteção. Salve esse número, 99338-3629, JF. Bom, contato direto agora com Fortaleza. Time de glória e tradição. Muito bem. Quem vem de lá, meu querido Kilber de Campos, com essa bonita voz que o Ceará abraça. Fala, Kilber, boa noite. Fala, Lúcio. Um abraço. Oh, coisa chata essa história dessa gravada. É você, viu, João Filho? Você gravou isso aí e fica soltando, apertando esse botão. É verdade. Depois eu vou ligar pra você me dizer quem foi que gravou isso aí, tá bom? Eu vou dizer só o primeiro nome da letra dele. M de Madruguinha. Ah, eu sabia, seu Madruga. Era você. Agora, João Filho, eu vou concordar com você, viu? E quê? Da idade que eu tenho, eu também não vi um camisa 9 melhor do que o Ronaldo Nazário, o Ronaldo Gorducho. E pode até surgir, mas vai demorar muito. Eu tô falando até agora. Até agora, não tem. O que vai surgir não me interessa. Agora, Ronaldo é melhor do que Romário, Ronaldo é melhor do que Na sua Bebeto. opinião. Na minha opinião. Pois é. Eu acho que o camisa 9, vou colocar aqui, de 1980 pra cá, que o Roberto Dinamite pra mim não é 9, é um 10. O Zico não é 9, joga na meia cancha. Agora, camisa 9... E o Careca, Kilmer? Não, o Ronaldo bate o Careca. Mas Careca jogava muito. Jogava, mas o Ronaldo é melhor do que o Careca. Pra mim, o maior camisa 9 que eu vi jogar de 1980 pra cá, eu não vou falar de Pelé, que Pelé não era 9, era 10. Eu também não vou falar do pessoal da década de 60, 70, porque eu não vi. Mas de 80 pra cá, pra mim, Ronaldo Gorducho, Ronaldo Nazário é o melhor de todos. A gente esperava muito que o Adriano conhecido como Adriano Imperador, pudesse engatar e ser esse o camisa 9, né? Eu vi um melhor, na minha opinião também, respeita dos outros. Na minha opinião, mas não era brasileiro. Não vale. Marco Van Basten. Era espetacular. Bom. Naquela época, a Holanda tinha um trio chamado Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Não precisa ir muito longe. Aqui na Argentina tivemos um baita de um atacante, na minha opinião, chamado Gabriel Batistuta. Verdade. Era muito bom. Um baita de um camisa 9. Mas, né? O Ronaldo era melhor que o Batistuta. O Ronaldo era. Na minha opinião, o Ronaldo era melhor do que o Batistuta. Lamentavelmente, a seleção brasileira que vai tentar o título não tem esse camisa 9. Rapaz, Ronaldo era tão bom que ele, fora de forma, gordinho lá no Corinthians, chegou aqui e arrebentou, né, rapaz? Ele era muito bom, muito bom. Perdeu pro Tolima, mas tudo bem. É igual aquela história, antes de Cristo, depois de Cristo. Ronaldo antes de quebrar ali o joelho e depois de quebrar o joelho. Eu acho que o Ronaldo, na fase antes de quebrar o joelho, era imbatível. Eu sei que ele voltou, se recuperou, pererê, parará, bico de pato, mas o Ronaldo, antes de quebrar o joelho, era um espetáculo de jogador. Quem tá mandando um abraço pra você aqui é o nosso ouvinte Tolola, que tá chegando aqui na rádio. E diz que tem muita admiração por você, principalmente porque, assim como ele, você é torcedor do Vasco. Do Vasco. E não mudo. Eu não vem com o negócio de sair do armário, não, porque do Vasco eu não saio do armário. Tolola saiu do armário também. Não. Já saiu do armário. Mandei um vídeo de uma torcedora do Vasco pro Kilber, ele gostou. Eu gosto do Vasco desde a época que eu vi Roberto Dinamite jogar, vi Mazzaropi, eu vi Donato, eu vi Cocada. Aquele jogador, vi o Cocada que o Flamengo acabou com o jogo e acabaram com a partida do Flamengo. Eu gosto de Cocada depois com um copo com água, né? Cocada. Aí vi Mauricinho, ponta direita, eu vi Giovani meia, eu vi Bismarck, eu vi Sorato. Edmundo, animal. Eu vi o zagueirão Fernando, vi o Donato, zagueiro. Né? Paulo Roberto, então você citou o nome do Edmundo, daí eu lhe pergunto, Ronaldo Fenômeno jogou mais do que Edmundo? Oxe, tem nem comparação. Jogou. É isso. Compara. Tem nem graça. Igual a Ronaldo, eu ainda estou para ver. Eu também concordo com você. Mas... Obrigado, Marcelo. Venda aí com informações Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Vamos lá, Fortaleza. Vou começar pelo Leão de Aço. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, quer a permanência de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza.
e diz que está atento à história da SAF. Virou moda, né, essa história da SAF. Deu certo com o Cruzeiro, deu certo com alguns clubes e por aí vai. O Marcelo Paz também, hoje à tarde, disse que quer renovar contrato com Juninho Capixaba e o goleirão Fernando Miguel, além do treinador Juan Pablo Vojvoda. O contrato do Vojvoda, do argentino, termina agora no dia 31 de dezembro. E uma outra informação, quando um time visitante vem jogar aqui na capital, arquibancada reservada 10%. Mas o Flamengo, o Mengo é o Mengo, né? O Flamengo vai ter um espaço maior para a torcida dele. 25% dos bilhetes, 25% do estádio está ou será reservado para a torcida do Flamengo no Maracanã. Tamanha é a procura de ingressos por parte dos flamenguistas. Segundo informações, tem torcedor vindo de Natal, porque tem uma torcida organizada chamada Flá Natal, tem a Flá Teresina, tem muitos torcedores do Flamengo aí no sul do estado, no Pernambuco, na Paraíba, vai ser uma invasão de rubro-negro na próxima quarta. Pois não. Rapaz, teve uma época que eu andava muito na Paraíba, tinha um filho estudando lá, você até conheceu. Sei. Rapaz, impressionante como o paraibano torce pelo Flamengo. É um negócio assim, fora do comum, né? Como tem torcedor do Flamengo na Paraíba. Aí no Juazeiro tem mais Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense? Rapaz, se você juntar Vascaíno tem muito, mas se juntar Vasco, Botafoguense e Fluminense, eu acho que não dá ainda 1/3 da torcida do Flamengo aqui. Não, Marcos. Isso aqui a grande maioria é flamenguista, rapaz, disparado. Começando por um tal de boi da rifa, né? Tem muito corintiano aqui também. Tem, né? Esse boi da rifa é flamenguista também. Nosso amigo Demóstenes também é flamenguista, ardoroso. Deixa eu passar aqui outra informação. Agora no Ceará, o Rigonato lembra o período difícil e mira uma chance do Ceará. O Rigonato, que veio do futebol da Europa, logo que chegou aqui se machucou. O Rigonato já se recuperou, é meia e está à disposição do técnico Lúcio Gonçalves. Outro que está de volta é Rodrigo Lindoso, volante, estava fora por lesão desde o final de julho. Com o retorno de Lúcio Gonçalves, o Rodrigo Lindoso é mais uma opção para o técnico argentino do Ceará Sporting Clube. E o Mendonça, o Steven Pid Mendonça, o colombiano, está no top 4 de jogadores com mais participações diretas em gols na Série A. O camisa 10 do Ceará aparece na 4ª colocação no ranking de jogadores com mais participações diretas, perdendo principalmente para o Pedro Raul do Goiás, que lidera a lista. Agora uma pergunta que, só para eu fechar, viu, Marco? Será que os nossos treinadores não sabem mais de nada, estão ultrapassados? Porque Lúcio Gonçalves deu certo, está dando certo no Ceará, o Vojvoda no Fortaleza, o treinador do Palmeiras, o português lá no Palmeiras, ou seja, será que os nossos estão ruins demais e pararam no tempo, hein, ô Marco Valério? Não sei, Kilmer, tem que analisar com mais calma, né? Talvez a gente não tenha hoje grandes treinadores. Agora, o treinador do Flamengo é brasileiro e está fazendo um trabalho muito bom. O Filipão também, no Atlético do Paraná. O que subiu o Cruzeiro ontem é um desconhecido, veio aqui do Uruguai, o Paulo Pesolano, né? Exatamente. Mas a final da Libertadores será com 2 treinadores brasileiros, né? Acho que isso é um recado também para o mercado. Só para eu fechar, o Dorival Júnior, inclusive, antes de vir para o Ceará e ir para o Flamengo, o Dorival estava se recuperando de um processo de câncer de próstata, está curado, graças a Deus. Ele veio para o Ceará, o Ceará tirou o Dorival da prateleira, deu uma oportunidade, deu certo, e o Flamengo acabou raptando o Dorival Júnior aqui do Vozão de Porangabuçu. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer. Um abraço. Antes que você se despeça, qual é o seu time no Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul, nunca escondi pra ninguém, nunca saí do armário por lá. Meu time lá é o Operário de Campo Grande. E no Mato Grosso de cima, o Misto de Cuiabá. Eu simpatizo com o Misto, que tem uma camisa muito parecida com a do Vasco, né? Mas aí é no Mato Grosso de cima, né? O Mato Grosso do Norte. Isso. Porque em 1979 cortaram o Mato Grosso do meio. Ficou o do Sul
e o de cima, né? O de cima Cuiabá e o de baixo Campo Grande. Eu gosto do misto, aquele sanduíche feito na hora, Do assim, é baleia. gostoso, rapaz. Abraço ao nosso amigo Val. Val, qualquer dia eu passei pra comer esse sanduba, viu? É uma propaganda boa e essa pizza também. Separa duas. Rapaz, pizza é sensacional também. bom. Valeu, Super Kill, meu abraço, hein? Um abraço, Até hein, amanhã. Pode dizer, Marco Valério. Não, o que eu tinha pra dizer eu já disse. Pois pronto, pois vamos falar com a Luiz Vilar, que também adora um sanduíche misto. Rapaz, você não mandou pra Tolola, Tolola? rapaz? Tolola, o senhor mandou. Tolola e Tololinha. Um abraço pra Tolola e o seu filho, Tolola Júnior. Aí tá certo. Ó, a Luiz Vilar tá de volta com mais do Em Casa. Rapaz, cadê a pizza de Daniel, hein? Ô, Val! Daniel tá esperando. Não, quem aqui. andou prometendo foi Delton Sá, né? É, Delton foi-se embora, Daniel tá aqui, essa pizza aqui não Você pergunte a quem prometeu, não pergunta a mim, não. A Luiz Vilar? Rapaz, estamos esperando aí pra essa pizza, viu, Estamos. Ricardo? Mas ele prometeu mesmo, é sério, é? Prometeu? É brincadeira? Delton prometeu. Então, se Delton Sá prometeu, pode ficar Tá, tranquilo. é prometido. Delton é um homem de palavra. É orando, não. Muito bem, João Filho, Marco Valério, a equipe do Icasa acaba de divulgar 9 atletas no BID, viu? Vamos lá os nomes. Wesley, zagueiro, da base. Lateral esquerdo, Ender. Luiz Ex-Barbalha. Henrique. Isso, Bom ex-Barbalha. jogador, por sinal. Henrique, goleiro, da base também. Base. Tarcísio, atacante, um dos contratados. Anderson Lessa, o famoso parteiro, né? Atacante. O João Vitor Araújo, que é um garoto da base, lateral direito. Temos também o Eli Carlos, que a gente entrevistou no primeiro bloco. Bem novinho, volante. isso aí. Bem novinho, 37 anos, viu? E também o Davi, atacante. É aquele Davi? mesmo que estava no Fortaleza, foi do Iguatu, Campo Grande, Guarani de Juazeiro. É Davi, é bom. E o André Penalva, zagueiro, foram os 9 jogadores publicados, 9 nomes, né, publicados no BID hoje pela equipe do Icasa. Você nunca bateu né? um rachinha lá no Icasa, não, Aloysio? Rapaz, nem Você que tá quero. todo dia lá. Você tem idade ainda, viu? É, dá pra Eu ir e João ainda. Filho, não, nós temos acabado já, né, João Filho? Eu não tô, não. Agora o senhor, eu não sei. Que conversa é essa? Que tu Agora tá o senhor eu não acabado sei, pro eu futebol, Fala Jota. por você, né, Jota? Agora o Aloysio Fale não, por tá você. novinho, tá galeto ainda. Fale por você. Do jeito que o Ricardo tá com essa galetagem agora, vai que nessa ele fica, né? Falando em galetagem, Marco Valério, 13 atletas da base assinaram contratos com o Icasa. Muito bem. O João Vitor, lateral direito, que eu acabei de falar, o Rosalino, que é um volante lá do Espírito Santo, que estava naquela seleção de Acopiara, o Wesley, que é zagueiro, Wagner, que é meia, Pedro Paulo, meia, Tailan, zagueiro, Caio, zagueiro, Henrique, goleiro, o Ebert, também goleiro, Yuri, volante, Neilson, atacante, Adrian, centroavante e Bruno, volante. 13 jogadores, portanto, somam-se aqueles 12, formando aí 25 atletas desse elenco profissional da equipe do Icasa, né? Só que agora com a saída do Charles, né, ficam 11 apenas. E aí a gente aguarda É a conta do chá. a conta do Charles. Só que não tem zagueiro, né? Tem assim, esse da com base, experiência, né? Com né? experiência Aham. apenas o André Penalva. Já havia, inclusive, Marco, antes dessa saída do Charles, a promessa de contratar um novo zagueiro. Mas até agora, nada de novidades com relação à contratação de um novo atleta. E olha, Marco, ontem a gente trouxe aqui no Vale Esportes a informação de que o jogo das meninas, né, Icasa e Guarani, não aconteceria mais na Arena Romeirão. Estava marcado para o próximo sábado, dia 24, na Arena. Mas além da mudança de local, passando de Juazeiro para Barbalha, mudou também a data. Essa informação só foi comunicada logo após o Vale Esportes. Então a gente traz hoje, né? A partida ficou pro dia 12 de outubro apenas. Dia 12 é que Icasa e Guarani Mas vão tinha se uma enfrentar. rodada antes. Essa rodada aqui no era a dia segunda 1º rodada. de outubro, Vai ter ou não? exatamente. Porque é o dia das eleições também, né? Então No teria... dia... Ah, não, dia da eleição dia é 2, dois. domingo. Então seria no Isso. sábado, dia 1º, tá certo. Isso, tá sábado, certo. dia 1º. Mas vai ter esse jogo da rodada, dia 2? Vai ter esse jogo, mas aí já pela segunda rodada. Ou seja, o Icasa não fará mais a sua estreia contra o Guarani, já que o jogo do dia 24 de setembro passou pro dia 12 de outubro. E Vai joga estrear onde? Contra o Juazeiro, lá no Praxedão mesmo. Praxedão, né? E aí, Marco, perde um pouco um brilho, né? Porque o Campeonato Cearense Feminino já estava com status de uma competição que vinha para movimentar realmente aqui o início, né, dessa jornada do futebol feminino aqui na região. Mas com jogos no Praxedão, eu já acho que cai muito, porque Não lá tem não nem tem arquibancada, estrutura, né? não tem arquibancada, enfim.
já vai perder um pouco o brilho por conta dessa falta de infraestrutura. A gente fica triste, mas eu acho que o torcedor que tiver oportunidade, que tiver condições, vai lá acompanhar as meninas e dar essa força também. E eu começo a ficar preocupado com a questão da utilização da Arena Romeirão, que é um estádio belíssimo, um estádio de referência aqui na região sul do estado do Ceará. Porque no profissional, o Guarani não aguentou jogar lá, só jogou uma partida. O Juazeiro, aliás, o Cariri também fez 2 jogos, também não jogou mais lá. O Campo Grande já disse que não vai jogar lá. São equipes aqui da nossa cidade. O Cariri chegou a fazer 2 partidas lá, hein? 2 partidas. O Barbalha não tem interesse em jogar aqui, pelo alto custo. O Crato, muito menos. Só quem está jogando é o Icasa. Não se sabe até quando, porque precisa ter um número grande de torcedores pagando ingresso para bancar as despesas. Aí teve a informação que os jogos do feminino seriam lá. Já não vai mais. Então, para que vai servir a Arena Romeirão se os clubes daqui não podem jogar? Porque antigamente a gente tinha o Romeirão onde todo mundo jogava aqui. Era um estádio mais antiquado, precisava de melhorias, sem dúvida. Mas era um estádio que os clubes nossos utilizavam. E agora a gente tem um belíssimo estádio que somente o Icasa jogou até agora. Né? Onde o principal, os demais não. O antigo Romeirão acontecia o principal, que era o futebol. Precisava de melhorias? Precisava. Isso aí era visível para quem ia ao estádio. Hoje foi feita a reforma, parabéns ao governo do estado do Ceará, que fez uma belíssima reforma, o estádio é bonito. Mas o principal, que todo mundo quer ver, não está acontecendo. Porque está se tornando uma praça de esportes inviável para os padrões do futebol da região do Cariri. Essa é a realidade de momento. Pode ser que mude? Pode, e tomara que mude, para que todos possam jogar lá. Mas no momento é um estádio, infelizmente, inviável para a realidade do futebol do Cariri, que tem tantas dificuldades financeiras, não tem como jogar lá no Romeirão pelo que é cobrado. E acaba, Marco, que a única praça esportiva totalmente disponível aqui na nossa região é o Inaldão. Porque o Mirandão está numa situação deplorável, né? O estádio do Crato, infelizmente, eu posso até dizer que está abandonado, não é exagero falar. O prefeito do Crato não gosta muito de futebol não, né? Porque deixar o estádio Mirandão, que é tão tradicional, sempre foi uma praça de esportes muito querida por todos nós, chegar ao ponto que chegou, deve ser porque a administração municipal do Crato não tem nenhum zelo, nenhum cuidado com o estádio Mirandão. A própria responsabilidade de zelar pelo equipamento público, que é um equipamento do município, que precisa ter a sua manutenção, precisa ter o seu zelo. E infelizmente é o que está acontecendo o contrário. Não está tendo absolutamente nenhum cuidado com o estádio Mirandão, né? E aqui do jeito que eu critico a administração do Crato por essa situação, eu parabenizo a de Barbalha, porque a gente chega lá no Inaldão, precisa melhorar? Precisa. Tem suas deficiências? Tem. Todo mundo sabe disso. Mas dentro daquilo que é possível, a gente vê um estádio bem cuidado, organizadinho, todo direitinho lá. Né? Não é um estádio de luxo, longe disso, mas dá para ter futebol, tanto é que está tendo, e acaba acolhendo todo mundo. Agora você vê o Romeirão da maneira que é, onde os clubes não conseguem jogar, e lamentar também a situação do Crato, onde a manutenção inexiste, tá lá o estádio acabado, né? É uma pena mesmo. É uma pena, Marco. Vamos torcer para que essa situação possa ser resolvida o quanto antes. A gente já falou desse assunto outras vezes. A imprensa do Crato fala todo santo dia, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Estão mais preocupados aí com a campanha eleitoral, infelizmente, né? Amanhã a gente volta então com mais notícias do Icasa. Parabenizar aqui nosso amigo Daniel. Grande Daniel! Rapaz, torcedor do Verdão do Cariri, né? Muita saúde, muita paz, viu, Daniel? Deus abençoe e até amanhã. Valeu, um abraço pro Galego do Novo Juazeiro, meu amigo Neudo Monteiro também do Novo Juazeiro, Alfredo Benício acompanhando a gente aqui no nosso Vale Esportes, o grande Suarez que diz que vai mesmo para viajar para Fortaleza com o Campo Grande. Um abração também pro meu amigo Cícero Silva, radialista dos bons lá da cidade do Crato, e o grande Pelado,
e o Antônio Negão, lá no bairro Seminário, em Crato. Alô, Crato, querido! Boa noite. Você falou, a gente falando aqui dos estádios, infelizmente, da precariedade que está o Mirandão, tem um fato acontecendo semelhante, assim, aqui no Piauí. O time do Comercial, que estava na segunda divisão, subiu, vai disputar a primeira divisão do Piauí. Mas não é o Comercial do Baleia, não, né? Não. É o Comercial lá de Campo Maior, cidade que fica no estado do Piauí. E o estádio, as partidas estão acontecendo, mas devido aos laudos não estarem à disposição, os laudos não estão prontos lá, a turma está subindo nos muros que ficam próximo ao estádio para assistir o jogo. Até no muro do estádio tem torcedor para assistir os jogos lá do time, que é chamado carinhosamente de bode. O bode do Piauí, o Comercial, que vai disputar o ano que vem a primeira divisão do seu estado. Você quer ver outro engodo também com relação à Arena Romeirão? Você lembra que disseram que iam ter muitos jogos em nível nacional? O Romeirão foi inaugurado em quê? Fevereiro, março, por aí, né? Acho que foi março, início de março. Pelo amor de Qual foi o grande jogo em nível nacional que teve na Arena Romeirão até agora? Diga aí. Prometeram seleção brasileira principal, aí depois foram para a seleção brasileira feminina, terminou com um pega na rua lá de Ceará e Fortaleza, com um selecionado daqui, para abrir o estádio. Para abrir o estádio, fizeram um pega na rua lá, um menino do Ceará e do Fortaleza, e botaram aqui contra o selecionado daqui. Para inaugurar uma obra dessa grandeza, para mim, uma situação que é coisa de pensamento pequeno. Era para ter uma festa muito bonita, para inaugurar o estádio. Um jogo do nível da obra que foi feita. E aí fizeram uma pelada. Um outro detalhe, disseram, poderá ter muitos jogos de Ceará e Fortaleza contra grandes. Quem sabe um Ceará e São Paulo, um Fortaleza e Flamengo. Não vem, sabe por quê? Não vai vir um. Fortaleza e Ceará não deixarão de jogar na Arena Romeirão, na Arena Castelão, em Fortaleza, com 50 mil pagantes, para jogar aqui com 17. Vão perder dinheiro? É verdade. Vão perder dinheiro? Não. Tem a questão do sócio-torcedor, porque eles têm que jogar em seu estádio para cumprir os seus compromissos com os sócios torcedores. Então, não tem sentido Ceará ou Fortaleza sair lá da Arena Castelão para vir jogar aqui na Arena Romeirão. A não ser que o estádio lá tivesse com algum impedimento, alguma situação que impossibilitasse a realização da partida. Alguns jogos do Ferroviário teve na Série C, né? Teve duas partidas do Ferroviário. Mas com todo respeito, o Ferroviário não tem aquele apelo popular, né? Não tem. E o Ferroviário também não enfrentou nenhum grande adversário que proporcionasse ao torcedor do Cariri a vontade de ir para a Arena Romeirão. Ferroviário e ABC, eu acho ABC e Atlético Cearense. Né? Tanto é que foram públicos diminutos, né? É diferente de você ter um adversário de grandeza, como um Corinthians, um Fluminense, não vem um Atlético, é algo bem diferente, né? A gente só lamenta, né? E esperar que, como você disse, um dia isso mude, mas para mudar vai demorar um bocado. A propaganda foi bonita, mas na prática a coisa não se confirmou. A execução tá deixando muito a desejar. Mas, enfim, eu vou ficar calado para... Vamos embora, JF! Hoje tem Vila Nova e CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, eu sei que você vai assistir esse jogo. Ave Maria, restam 3 vagas agora para a Série A. Se o campeonato terminasse hoje, estariam de volta, além do Cruzeiro que subiu ontem, o Grêmio, o Bahia e o Vasco da Gama. Mas eu acho que não muda. O Vasco abra do olho, porque o Londrina tá ali colado. O Londrina pode passar o Vasco nessa rodada se vencer o seu compromisso. A situação é complicada, assim, preocupa para o torcedor do Vasco que não aguenta mais tanta pancada e quer voltar para a primeira divisão. Mas se você quer voltar para a primeira divisão, contratar Jorginho como treinador, é bem difícil, viu? Tá legal, JF. Vamos embora. Amanhã a gente volta aqui pela Vale FM, também no nosso canal no YouTube. Um abraço pra Rádio Foquinha, Vale FM 99 Oficial. Alô, Foca! Grande Foca Grande Show. Abraço. Valeu, gente. Um abraço, até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. E nós temos aí um sistema de notificação eletrônica que permite que todas as autuações sejam encaminhadas pelo aplicativo, possibilitando que o infrator possa pagar as multas com desconto de 40%. Então, isso traz um desconto para o cidadão, né, uma redução aí no seu orçamento
e também afeta o órgão autuador, o órgão de trânsito, que tem um custo muito mais elevado em enviar a notificação por remessa postal. Por meio do aplicativo, isso sai bem mais barato. Quem não tem ainda esse aplicativo, como é que pode fazer para conseguir a carteira digital? É muito simples para baixar. Na loja de aplicativos de todos os aparelhos celular, independente do modelo, independente do tipo de funcionalidade, basta digitar lá CDT digital e vai aparecer a possibilidade. Baixe esse aplicativo, a partir de hoje já sai com um novo layout, com um novo formato, possibilitando inclusive que fazer adesão ao cadastro positivo. E a carteira digital também facilita a compra e venda de veículos, não é isso, secretário? Você pode explicar um pouquinho? Sim, no mês de março de 2022 nós lançamos mais essa funcionalidade, é o projeto chamado Venda Digital. Então, possibilita que dois cidadãos, um comprador e o vendedor de um veículo que tenham a carteira e tenham uma assinatura digital avançada, possam concretizar essa transação. O vendedor autoriza e o comprador aceita isso aí, daí o comprador pega o documento já emitido digitalmente e encaminha-se ao Detran para fazer a transferência. Secretário, rapidamente vamos falar sobre um último assunto, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho como é que ele funciona? Bom, esse plano ele foi elaborado no Brasil em razão assim, de uma provocação da ONU, né, que proclamou a década de ação para a segurança no trânsito em 2011. Esse plano foi editado em 2018 e revisado pelo Conselho Nacional de Trânsito em 2021. Ele traz 154 ações estruturadas em 6 pilares temáticos, que envolvem gestão das vias, segurança veicular, educação para o trânsito, fiscalização. É um plano bem abrangente. Todos os setores do trânsito estão contemplados nesse plano e, como eu disse, no dia 19 de setembro nós concluímos a implantação, um compromisso com todos os estados brasileiros. Então, isso vai trazer muito mais efetividade, o engajamento de todos os órgãos de trânsito está evidente, o plano é bem robusto, estruturado e com esse comprometimento de todos os órgãos pelo país, nós temos certeza que os resultados serão alcançados e nós traremos aí uma efetiva redução do número de mortes no Brasil. Tá ok, nós conversamos com o secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. Secretário, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. E juntos salvamos vidas. E como disse o secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, no início da nossa entrevista, motoristas já podem se inscrever no cadastro positivo, que oferece vantagens aos bons condutores. Mas o que fazer para provar que você fez tudo direitinho e conseguir os benefícios? É o que a gente confere agora na reportagem de Márcia Fernandes. Para ter acesso aos benefícios, o primeiro passo é entrar no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito no celular ou acessar o portal de serviços da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Depois, é hora de ver as vantagens, como explica o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ele vai ser informado pela seguradora, a seguradora que tiver esse tipo de serviço disponível, ela vai vender isso como uma possibilidade, então ela vai atrair os novos motoristas com a possibilidade de ter esse desconto no seguro do veículo e também ele pode colocar isso no dia de fechar o negócio como uma alternativa de desconto para essa apólice. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o cadastro positivo quer incentivar o motorista a andar dentro da lei. A gente tem hoje, através do Ministério da Infraestrutura, visto por outra ótica a forma de incentivar o brasileiro a andar de acordo com a lei. A gente tem hoje diversas infrações que podem agora ter um olhar por parte do cidadão de que vale a pena andar na lei. A empresa ou órgão que quiser oferecer vantagens aos motoristas cuidadosos devem preencher um formulário no site da Senatran. O Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, empresa responsável pela tecnologia do governo federal, participou da criação do sistema. O diretor-presidente da empresa, Gileno Barreto, destacou a importância da iniciativa. O grande benefício disso é melhorar o trânsito no Brasil, né? Reduzir acidentes, reduzir a exposição das pessoas às infrações de trânsito. E esperamos que o cadastro positivo tenha um efeito muito bom na sociedade. Para conhecer mais sobre o Registro Nacional, acesse o site portalserviços.senatran.serpro.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes. Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil.
Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. e aí tiver direito, então, a esses benefícios que o senhor mencionou, ele vai ser incluso automaticamente nesse cadastro positivo ou ele precisa fazer algum procedimento? Não, a lei... Eu sou o Brasil. IBGE. A Petrobras anunciou hoje que o gás de cozinha vai ficar mais barato. A partir de amanhã, o preço do botijão de 13 quilos vai ser vendido para as distribuidoras por R$ 49,19. Uma redução de 6%. É a segunda queda de preços anunciada pela empresa em 10 dias. De acordo com a Petrobras, a redução acompanha os valores de referência e é condizente com a política de preços da empresa. Tecnologia em áreas mais remotas, conectando escolas e ajudando na promoção do meio ambiente. Esses foram temas apresentados hoje em Manaus, terceira capital a receber o seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações. A integração logística e a de comunicação vão colaborar para o desenvolvimento e a proteção da Amazônia. É o que afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Para ele, a chegada do 5G à região vai fazer com que a área deixe de ser um deserto digital. Quem ganhou o leilão tem a obrigação de agora levar a conexão a todo mundo que está no meio da Amazônia. E através dessa integração, você vai conseguir preservar e valorizar o território. O ministro participou do seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações em Manaus. Na capital do Amazonas, o evento reuniu nesta quinta-feira ministros e especialistas para debater os benefícios da chegada da nova tecnologia ao Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o leilão do 5G no país vai permitir a conexão em áreas remotas. Hoje nós temos 35 milhões de brasileiros sem internet. 80% desse número é aqui na região norte. Então, o leilão do 5G ele é muito focado para a região norte, porque é onde a gente não tinha internet. Só o projeto Norte Conectado, que é o cabo de fibra ótica que a gente está colocando embaixo do rio, né, que são 12 mil quilômetros, só esse projeto vai conectar 10 milhões de pessoas. Já o ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que a tecnologia surge como solução para muitas escolas brasileiras e ressaltou a importância do uso da conectividade para melhorar o ensino. No Brasil, nós temos um enorme desafio de dar um salto de qualidade no uso da tecnologia nas nossas escolas. E a tecnologia 5G será um grande avanço para a gente chegar naquelas localidades mais difíceis com conectividade de qualidade. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o 5G e falou de alguns dos benefícios da nova tecnologia. E é uma coisa fantástica. Há 3 meses estive no Piauí. Fui conhecer a primeira fazenda 5G no Piauí. A produtividade aumenta em quase 20% com essa tecnologia. A internet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento. A nova tecnologia está sendo implementada em todas as capitais brasileiras. A expectativa é que esteja em funcionamento até o final de outubro. Ainda faltam Belém, Manaus, Porto Velho, Macapá e Rio Branco. Reportagem Gabriela Noronha, com locução de Luciana Vasconcelos. Após a morte de cães provocada por petiscos contaminados, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, identificou que o mesmo ingrediente tóxico foi utilizado em alimentos humanos. E determinou o recolhimento e a proibição do comércio de uma marca que fabrica vários tipos de massas, como o macarrão instantâneo.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou hoje o recolhimento de diversos produtos alimentícios da marca Keishi, como macarrões instantâneos e outros tipos de massas em estilo oriental, como udon, yakisoba e gyozas. Além do recolhimento, uma resolução da agência também proibiu a comercialização, distribuição e uso desses produtos nos lotes fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto deste ano. O motivo é que a Vigilância Sanitária verificou que a empresa adquiriu e usou nesses produtos os lotes contaminados do ingrediente propileno glicol. Esse é o mesmo ingrediente utilizado em petiscos para cães que causaram intoxicação e morte de dezenas de animais desde o fim de agosto. O propileno glicol tem uso autorizado em produtos alimentícios humanos, mas 2 lotes do ingrediente, fabricados pela empresa Tecnoclean Industrial, foram contaminados por monoetileno glicol, uma substância altamente tóxica e que pode levar à morte se ingerida. Diante das mortes dos animais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia determinado a suspensão do uso veterinário dos lotes contaminados, e a Anvisa também havia emitido um alerta para fábricas de produtos alimentícios humanos. Empresas e consumidores que tiverem adquirido as massas produzidas pela empresa Keishi devem entrar em contato com a fábrica para fazer a devolução do produto. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil. Agências de turismo, operadoras e cruzeiros marítimos vão ter uma redução na alíquota de imposto de renda retido na fonte. A desoneração vai ser válida para as remessas ao exterior e visa corrigir uma distorção entre as agências com sede no Brasil e as empresas com sede em outros países que vendem online para brasileiros. Hoje, esta alíquota está em 25%, mas a partir de janeiro do ano que vem, quando começa a valer a medida provisória publicada hoje pelo governo, ela passa para 6%. O ministro do Turismo, Carlos Brito, comentou o impacto que a desoneração do imposto de renda pode ter sobre os empregos para o setor. Uma demanda histórica do setor turístico, que vai favorecer a manutenção de empresas e, o mais importante, a preservação dos mais de 358 mil empregos que elas geram no país. A expectativa também é que o preço cobrado do consumidor final fique mais barato, com redução do custo para as agências e operadoras de turismo. A etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros reúne esta semana, em Brasília, mais de 7.000 estudantes de todo o país. Estão em disputa mais de 2.200 medalhas. E o resultado pode servir de critério para que os estudantes tenham acesso a benefícios como o Bolsa Atleta, um incentivo financeiro concedido pelo governo a esportistas de alto rendimento. Bárbara Ellen, de 21 anos, é estudante de Direito em uma faculdade particular de Brasília. Mas não é só de beca ou toga que ela se imagina no futuro. Também quer vestir kimono. Apaixonada por karatê desde a infância, esta semana ela marcou a estreia nos Jogos Universitários Brasileiros com uma medalha de ouro. Eu entrei no karatê com 7 anos, né? E eu saquei no meio de várias crianças. E depois, então, eu fui pra academia, comecei a treinar firme, já comecei a competir. Em 2013, já entrei na seleção brasileira. E eu vi que o trabalho que tem sido feito tá no caminho certo. Eu já tava bem na expectativa, assim, dessa medalha de ouro visto. Com certeza vai ajudar para as próximas que virão. Atletas universitários de todos os estados do país e do Distrito Federal disputam medalhas em 28 modalidades, entre acadêmicas, olímpicas, paralímpicas e eletrônicas. Os resultados podem servir de critério para pleitear benefícios como o Bolsa Atleta, concedido a esportistas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, destacou que os Jogos fazem parte de uma trajetória de desenvolvimento dos esportistas. A gente começa a criar uma cadeia com um banco de dados, de observar o menino que está estourando lá em Manaus, o menino que está estourando lá no Amapá. Então hoje a gente tem esse cruzamento e a gente entrega essas crianças muito mais bem preparadas, muito mais bem qualificadas, né? Porque já vem com esse processo dos grandes jogos escolares.
A edição de 2022, fruto de uma parceria entre o Ministério da Cidadania e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, contou com um orçamento de R$ 8.700.000. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, destacou o crescimento do evento. É o maior JUBES da história do país. Vão chegar a quase 8 mil pessoas, entre atletas, professores, técnicos, árbitros aqui presentes. As competições são abertas ao público e estão sendo realizadas em 20 locais do Distrito Federal até o próximo domingo. A programação completa e os resultados podem ser acompanhados no endereço cbdu.org.br. Reportagem Natália Cosmin. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O TCU vai auditar mais de 4.000 urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. No dia da votação, o tribunal fará testes para aferir a integridade dos boletins de urnas. Os auditores vão comparar as informações das vias impressas dos boletins com a disponibilizada na rede pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TCU dará ciência ao TSE da amostra selecionada após a totalização e recebimento dos dados. Com essa ação, o tribunal vai atestar se a informação exposta ao público na sessão eleitoral é a mesma totalizada pelo TSE e que compõe o resultado final da eleição. O trabalho integra uma série de auditorias que o TCU tem feito em todo o processo de votação brasileiro. As fiscalizações obedecem rigorosamente os padrões internacionais e têm total cooperação do TSE. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que é dever do Estado garantir acesso à creche pré-escolar às crianças de até 5 anos de idade. STJ admite desconto da pena para preso que não pôde estudar ou trabalhar na pandemia. TSE informa que é boato que votos em branco anulam a votação inteira. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal decide que o dever do Estado de garantir acesso à creche e pré-escola às crianças de até 5 anos tem aplicação direta e imediata. De acordo com a decisão, a efetivação desse direito constitucional independe de regulamentação pelo Congresso. Fábio Ruas. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira o pedido do município catarinense de Criciúma, que questionava uma decisão da Justiça local que entendeu ser dever do Estado garantir o atendimento em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. O tribunal também definiu que não há impedimento para que o judiciário imponha aos municípios a oferta de vagas em creche pré-escola por meio de ações individuais. É possível o desconto parcial da pena para presos que, em razão da pandemia de Covid-19, não continuaram a trabalhar ou estudar. Essa tese foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Fátima Uchoa. Por esse rito, os tribunais de segundo grau aplicarão a mesma tese definida pela terceira seção do STJ a casos com idêntica questão jurídica. O entendimento foi o seguinte: a situação excepcionalíssima da pandemia impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve pagar descanso semanal a empregados que fizeram um dia de paralisação. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso apresentado pela empresa. Samanta Flor. A paralisação ocorreu em 14 de junho de 2019, uma sexta-feira. A empresa descontou o dia de ausência, além do sábado e o domingo seguintes, que correspondem ao descanso semanal remunerado. Em primeiro e segundo grau, a Justiça do Trabalho determinou a restituição do valor
correspondente aos 2 dias. O caso chegou ao TST. O relator na 8ª turma, ministro Aloysio Correia da Veiga, ressaltou que a Lei 605 de 1949 admite o desconto em caso de ausência injustificada, mas considera como motivos justificados os previstos na CLT para a suspensão e a interrupção do contrato. Com isso, rejeitou o recurso da empresa e o descanso semanal deve ser pago aos empregados. A primeira vara federal de Toledo, no Paraná, condenou o município de Diamante do Oeste a indenizar 2 indígenas que foram impedidos de comprar alimentos em um supermercado durante a pandemia. De acordo com o processo, os indígenas tiveram o atendimento negado porque a responsável pelo estabelecimento disse que foi orientada por um fiscal da prefeitura municipal a não atender indígenas em decorrência de um decreto que limitava a circulação de pessoas do grupo de riscos da Covid-19 na cidade. Mas o juiz explicou que a busca por alimentos ou itens de primeira necessidade constitui o direito de preservação da própria vida. O magistrado fixou indenização de R$15 mil para cada um dos indígenas. Fato ou boato? É boato que votos em branco anulam a votação inteira. Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves. Nas eleições, os votos para cada cargo são independentes. Ou seja, se você confirmar o seu voto para presidente, por exemplo, mas votar em branco para outros cargos, como governador, senador ou deputado, o seu voto para presidente vai valer do mesmo jeito. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/Rádio Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Droba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Repatriação de recursos do exterior pode ser mais uma alternativa para bancar pagamento de piso da enfermagem. Já está em vigor lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. Homicídio contra fiscal ou ativista ambiental pode virar crime hediondo. Boa noite. Boa noite. O homicídio cometido contra fiscais ambientais ou ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou dos povos indígenas pode se tornar crime hediondo. A proposta foi apresentada no Senado e segue para análise. A ideia é dar maior proteção legal a esses profissionais, evitando outros assassinatos, como as mortes do jornalista inglês Don Phillips e do ativista Bruno Araújo, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A reportagem é de Regina Pinheiro. A proposta altera o Código Penal para qualificar o homicídio praticado contra fiscais ambientais, bem como contra ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou de povos indígenas, tornando esse tipo de crime hediondo. A iniciativa do projeto é do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que classificou como conduta repugnante os homicídios praticados contra esses profissionais. Em sua justificativa para o projeto, Cajuru citou a morte do jornalista inglês Don Phillips e do ativista Bruno Araújo Pereira, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em junho deste ano. O senador apontou que a região é marcada por invasões de terras por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas, e que Dom e Bruno foram mortos enquanto faziam trabalho de investigação. A finalidade deste meu projeto é tornar mais rígida a punição para crimes como esse que vem aumentando nos últimos anos em nosso Brasil. Lembro que, pela Constituição Federal,
Os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis. Cajuru também lembrou a morte da missionária católica Dorothy Stang, assassinada no município de Anapu, no Pará, em 2005, a mando de fazendeiros da região. Se a proposta se tornar lei, a pena para esse tipo de crime será de 12 a 30 anos de reclusão. Os senadores vão produzir um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas. O foco é a política de regularização fundiária do governo federal na Amazônia Legal. A reportagem é de Janaína Araújo. A Comissão de Meio Ambiente ouviu especialistas da área sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de terras públicas devido à política de regularização fundiária do governo federal, com foco especial na Amazônia Legal. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou ações de ameaça ao meio ambiente que vem presenciando. É a mesma política armamentista do governo federal para armar grileiros e para estimular a usurpação de terra pública, que é tirar de quem está lá lançado à própria sorte, defendendo o meio ambiente, os povos indígenas, comunidades tradicionais. O procurador da República, Daniel Azeredo, relatou o trabalho ao lado de outros 10 procuradores na Força Tarefa Amazônia Legal, que verificou o desmonte da fiscalização nas áreas de floresta. Foi um trabalho difícil porque os atos são sempre sutis. Você tem ali um desmanche, você não tem uma afronta direta à legislação, mas quando você analisa a sequência, há toda uma lógica ali em que a devastação é resultado. Foi o segundo e último encontro sobre o tema, que deverá ter um relatório de avaliação por parte da Comissão de Meio Ambiente. Já está em vigor a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a nova lei, a lista da ANS continua apenas exemplificativa e não taxativa. O que permite que tratamentos fora da lista mais requisitados possam ser cobertos pelos planos. Repórter Pedro Pincer. A lei sancionada acaba com o chamado rol taxativo da ANS para garantir a cobertura de procedimentos fora da lista da agência. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto não é um desrespeito à ANS ao reforçar os critérios necessários para a cobertura ampliada. O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com o seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia. A iniciativa legislativa foi uma resposta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho determinou que os planos de saúde não seriam obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da ANS. Senadores podem votar na próxima semana uma proposta que prevê o remanejamento de verbas para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O relator do texto já foi definido, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Outro projeto que deve ser analisado pelo Senado para custear o piso da categoria é o que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. Esse programa de repatriação de recursos foi criado em 2016 e durante um ano de vigência trouxe de volta para o Brasil cerca de 175 bilhões de reais. De autoria do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto aguarda parecer do relator, o senador licenciado Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Na avaliação de Rodrigo Pacheco, o programa de repatriação demonstrou ser bem sucedido para a regularização de recursos, bens e valores de origem lícita. Ele lembrou que, na época, inúmeras pessoas físicas e jurídicas fizeram uso do programa. Os valores aplicados em fundo de previdência complementar poderão ser dados como garantia para empréstimos. É o que diz projeto de lei que será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço. O objetivo do projeto de lei, que pode injetar mais de 2 trilhões de reais na economia, que é o patrimônio dos fundos de previdência complementar, é dar mais segurança às instituições bancárias para que o custo do crédito caia. A ideia é a mesma dos consignados. Com garantias sólidas, os bancos emprestam com taxas menores, como destacou o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Entendemos que a proposta é meritória, pois cria mais uma possibilidade de boa garantia a ser oferecida a instituições financeiras, ajudando a reduzir o risco de inadimplência e, consequentemente, as taxas de juro. A proposta também deixa claro que as aplicações em fundos de investimento devem ter o mesmo tratamento de aplicações em instituições financeiras ou dinheiro em espécie, para efeito de penhora de bens, pois muitos desses fundos têm liquidez elevada e valor de mercado definidos e de fácil verificação. O Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos nesta sexta-feira, dia 23 de setembro. Uma das maiores inovações que a lei trouxe foi a punição para quem dirige depois de beber, a chamada Lei Seca. Reportagem de Roberto Fragoso. Criado em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu tolerância de 0,06% de álcool no sangue. Uma concentração superior rendia uma infração gravíssima com multa multiplicada por 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do veículo. Motoristas envolvidos em acidentes e com sinais de embriaguez deveriam se submeter ao teste do bafômetro. Não havia punição, no entanto, para a recusa do teste. Isso motivou a aprovação de leis mais severas. Em 2006 foi introduzida a prova testemunhal do agente de trânsito. Em 2008 veio a norma que passou a ser conhecida como Lei Seca, que adotou a tolerância zero ao álcool na direção e criminalizou a infração de dirigir embriagado, com pena de 3 a 6 meses de prisão. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, considera que é preciso acabar com todas as brechas legais. Quando a pessoa assume aquela direção sob influência de álcool sem capacidade nenhuma de condução, ele sabe perfeitamente bem o risco que vai causar. Ele tinha escolha antes. 4 anos depois, a multa para beber e dirigir dobrou, passando para R$ 2.934 e passaram a ser aceitas como provas de embriaguez, imagens e vídeos. Em 2016, outra mudança foi feita para tratar a recusa do teste como uma infração em si, sujeita a todas as penas de ser flagrado embriagado na direção. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de Trabalho vai criar grupo para discutir legislação contra o assédio moral. Especialistas apontam os desafios do Brasil em relação à educação e segurança pública. Profissionais de enfermagem protestam contra a suspensão do piso salarial. Boa noite. Enfermeiros fazem paralisação e manifestação contra a suspensão do piso salarial da categoria. Enquanto isso, deputados e senadores buscam fontes de recurso para o aumento de gasto dos hospitais públicos e privados, como explica o repórter Antônio Vital. Profissionais de enfermagem de todo o país promoveram paralisações em capitais como Recife, Salvador, Natal e Belo Horizonte. Em Brasília, eles fizeram uma manifestação em frente aos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal para protestar contra a suspensão da lei que estabelece o piso salarial da categoria. Isso enquanto deputados e senadores analisam maneiras de encontrar fontes de financiamento para o aumento de gastos decorrente do piso. A lei, aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre, foi suspensa por 60 dias pelo STF, a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Neste prazo, de acordo com a decisão, devem ser avaliados os impactos financeiros da medida, não só para os hospitais privados, como para o governo federal, estados e municípios. A lei suspensa define que o mínimo que o enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. O acordo que permitiu a aprovação pelo Congresso foi condicionado à aprovação de fontes de financiamento para o piso. Uma dessas propostas está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. É o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, reduziu a alíquota que os empregadores têm que pagar ao INSS de 20% para 1%. Também serão beneficiados os serviços de ambulância e as empresas de home care, que tratam de pacientes em casa. Outra fonte de financiamento proposta é o projeto que legaliza os jogos de azar, mas este depende da aprovação dos senadores. O Senado, porém, busca alternativas. Depois de se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou a votação de um projeto que vai permitir que governos estaduais e prefeituras possam remanejar recursos da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem.
A proposta, apresentada pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, autoriza estados e municípios a usarem repasses carimbados da União como verbas já transferidas para o combate à Covid-19 para complementar os novos salários. A estimativa é de uma receita de 6 a 7 bilhões de reais que estão parados, como explicou o Marcelo Castro. Pegam recursos que estão parados nos estados e nos municípios para que os municípios e estados possam utilizar esses recursos em outras rubricas e liberar recursos dos próprios estados e dos municípios para poder fazer face a esse aumento de despesas oriunda desse piso. E esse PLP de autoria do senador Reis, a nossa ideia é de aprovar já na próxima semana. Rodrigo Pacheco afirmou que o governo ainda vai analisar outras propostas em discussão no Senado, que poderão ser votadas depois das eleições. Entre elas, as que prevêem a repatriação de bens do exterior, a atualização patrimonial e a autorização de repasses diretos da União para hospitais filantrópicos e santas casas. Só nesses 3 projetos nós temos uma arrecadação absolutamente suficiente para estados e para municípios que podem fazer valer, fazer frente ao impacto orçamentário relativo ao piso nacional da enfermagem para os anos de 2023 e 2024. Na Câmara, deputados também pensam em alternativas, além da desoneração das empresas de saúde. Uma delas é a volta de uma espécie de cobrança sobre movimentações financeiras, que poderia, de acordo com o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, permitir não só a desoneração dos encargos dos hospitais privados, mas também dos demais setores. A solução definitiva, no meu ver, está exatamente em desonerar a folha, através de um imposto na movimentação financeira. Se você colocar o imposto na movimentação financeira de 0,44 a 0,80 aproximadamente, você pode desonerar a folha de pagamento de todas as categorias. E dessa forma, todo empregador vai poder pagar mais para aqueles que trabalham. Na manifestação em frente ao Congresso, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, Jorge Henrique, defendeu a aplicação da lei e do piso da categoria. É muito importante que a categoria de enfermagem tenha um piso salarial, porque são profissionais que trabalham dentro de hospitais, UTIs, pronto-socorros, garantindo a vacinação da população, e são profissionais que muitas vezes têm mais de um trabalho e enfrentam jornadas muito cansativas. Então são profissionais que precisam de muita atenção para prestar assistência à população. O projeto que desonera a folha de pagamento de hospitais, clínicas e outras empresas privadas de atendimento à saúde pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Rádio Senado, Antônio Vital. O que é compra de votos? A compra de votos é quando um candidato, no período entre o registro da candidatura e a eleição, doa, oferece, promete ou entrega ao eleitor um bem ou uma vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, em troca de voto. Também é considerada compra de votos quando o eleitor, para votar em determinado candidato, solicita ou recebe para ele ou outras pessoas dinheiro ou qualquer outra vantagem. Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara. Educação. Evasão escolar e defasagem na aprendizagem são os principais desafios da educação brasileira nos próximos anos. A repórter Carla Alessandra conta quais são as soluções apontadas por especialistas. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 42.605.577 alunos do ensino infantil ao ensino médio. Desse total, 83% estão matriculados em escolas públicas. Especialistas apontam que o desafio é gigantesco e deve ser enfrentado pelos futuros governantes, que vão se deparar com índices recordes de evasão escolar e defasagem na aprendizagem provocada pela pandemia de Covid-19. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, lembrou que a evasão, que aumentou 171% durante a pandemia, é maior a partir dos 14, 15 anos de idade, e a repetência é um dos fatores que levam ao abandono escolar. A boa escola é a escola em que o aluno aprende. A escola que reprova não é uma boa escola. Então é muito importante identificar os problemas que os alunos apresentam e oferecer oportunidade para esse aluno se recuperar, fazer uma recomposição das aprendizagens para evitar que o estudante seja reprovado e que acabe abandonando a escola. Outra medida que, segundo Maria Helena, deve ser implementada é a melhoria da infraestrutura escolar, que impacta diretamente na qualidade do aprendizado. Não é ficar construindo escola
que não vai resolver o problema da educação, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nós precisamos identificar os problemas, agir com políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada local, de cada contexto. Não é admissível ter escola que não tem banheiro, escola que não tem água. Isso tem que ser resolvido imediatamente pelo próximo governo, tanto o governo federal como os governos estaduais. Isso tem que ser enfrentado. O ex-presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defende que para recuperar a educação é só cumprir o que diz o Programa Nacional de Educação, PNE. Basicamente, o que o plano traz como recado? É preciso melhorar a remuneração dos professores, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas e é preciso fazer com que os pais, as mães, os estudantes participem da gestão escolar, que necessariamente tem que ser democrática. Ou seja, os recados gerais do plano são recados que servem para esse momento, mesmo tendo sido construído muito antes da pandemia de Covid-19. Daniel Cara afirmou também que é preciso rever a Base Nacional Comum Curricular como forma de garantir aos alunos uma formação que faça sentido em todas as regiões do país. Já o professor de educação da Universidade de Brasília, Remy Castione, afirmou que o próximo governo vai ter que realizar a busca ativa dos alunos que deixaram a escola, avaliando as perdas educacionais acumuladas durante a pandemia e traçar um plano de ação. Em relação ao novo ensino médio, que tem recebido várias críticas, Castione afirma que é preciso primeiro concluir sua implementação e realizar avaliações, para depois propor qualquer mudança e não correr o risco de prejudicar ainda mais os alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio. Segurança Pública. Especialistas apontam atendimento das necessidades básicas da população e uma revisão das atribuições do governo federal, estados e municípios como maneiras de enfrentar os desafios da segurança pública. O repórter José Carlos Oliveira explica. A solução para os problemas de segurança pública no Brasil passa pelo atendimento dos direitos básicos da população e em ajustes no chamado Pacto Federativo, ou seja, nas atribuições de União, estados e municípios. Essas são algumas das sugestões da antropóloga Aide Caruso, ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e do defensor público do Distrito Federal, Luiz Roberto Cavalieri, autor de pesquisas e livros sobre o tema. Ambos foram ouvidos pelo jornalismo da Rádio e da TV Câmara. Diante de correntes políticas e da sociedade que querem o enfrentamento da violência por meio do aumento das penas e do armamento da população, Cavalieri aposta no chamado estado de bem-estar social. Acredito que antes de se trabalhar com punitivismo ou com enfrentamento com armas ou sem armas, nós podemos trabalhar com outros meios, essencialmente de primeira ordem, trabalhando ali com aquelas implementações de políticas públicas, educação, saúde, transporte, saneamento básico, moradia, porque onde a gente consegue verificar o melhor desenvolvimento de uma sociedade, o índice criminal é mais baixo, justamente por ter uma política institucional, vamos dizer assim, de melhorar a qualidade de vida da sociedade. A última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados consolidados da violência no país ao longo de 2021, registrou 22,3 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes, com uma pequena redução de 6,5% em relação a 2020. A queda é atribuída à pandemia de Covid-19, que reduziu a circulação urbana. Por outro lado, houve aumento da violência doméstica, sobretudo contra meninas e mulheres. Outro dado relevante do anuário, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados oficiais dos estados, mostra ligeira redução no número de mortes em decorrência de ações policiais. Por outro lado, a mortalidade de negros se agravou nessas ações, passando a 80
84% do total de mortos. Houve estabilidade no número de mortes de policiais e a maior parte ocorreu fora de serviço. Para a Aide Caruso, a solução desses problemas envolve ajustes no Pacto Federativo, além de prevenção combinada com combate qualificado da violência. Quando a gente pensa na complexidade do Brasil, em que alguns contextos a gente tem redução dos índices e outros, como o Nordeste brasileiro, a Amazônia, tem vivido, o que a gente tem chamado de violência extrema, a gente precisa pensar soluções variadas. É preciso de um modelo de governança que efetivamente repense o Pacto Federativo relacionado ao tema da segurança pública. Então, nós tivemos importantes avanços, como, por exemplo, a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, mas a gente precisa avançar numa pactuação que seja sentida na ponta. A ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coordena hoje a pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. A Aide Caruso acrescenta que o medo não pode ser o propulsor da agenda de segurança pública, que precisa ser vista como direito social. A gente precisa das polícias, da sociedade civil e de governos que identifiquem a segurança pública não só como uma política setorial, mas um direito social que precisa efetivamente acontecer na ponta. O medo não pode ser aquele que vai conduzir as políticas, nem tampouco a violência como uma linguagem que se traduz numa prática, como a gente tem visto hoje. O nível de dificuldade de diálogo que a gente vive no país tem desdobrado em intolerâncias e a gente precisa desmontar. A ideia apela aos gestores de segurança pública que levem em consideração os vários diagnósticos produzidos nos últimos 30 anos por universidades, centros de pesquisas, ONGs e movimentos sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O que é crime eleitoral? É quando candidatos, dirigentes partidários ou eleitores praticam condutas ilegais durante o período eleitoral. São exemplos de crimes eleitorais: reter o título eleitoral, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, obrigar alguém a votar ou não votar em determinado candidato, promover a concentração de eleitores para impedir, fraudar ou embaraçar os eleitores. Eleições 2022, uma campanha da Rádio Câmara. Trabalho. A comissão vai criar grupo de trabalho para discutir leis contra o assédio moral no ambiente de trabalho. A audiência pública na Câmara ouviu especialistas e funcionários que denunciaram casos de assédio. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes. A Comissão de Trabalho da Câmara vai criar um grupo de trabalho para discutir uma legislação contra o assédio moral e também lutar para que o Brasil ratifique a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em que os países signatários se comprometem a eliminar o assédio moral em ambientes de trabalho. Esse tipo de crime foi discutido na comissão por representantes de entidades de servidores e pessoas que se dizem vítimas de assédio. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, feita em 2020 com 2.500 trabalhadores de 24 empresas, detectou que mais de 50% dos trabalhadores brasileiros praticam ou convivem com casos de assédio dentro do ambiente de trabalho. A pesquisa foi citada pela pesquisadora do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Mariel Angeli Lopes, que complementou que há um novo tipo de assédio em ascensão, baseado em produtividade. Muito do assédio vem dessa discussão da necessidade de aumento de produtividade do trabalhador em todos os setores. Eu não estou separando o público e privado, porque a gente sabe que, independente se você tem um regime de metas, o assédio focado na produtividade, bem entre aspas, é uma das coisas mais comuns que a gente tem. E por isso que é tão difícil a gente caracterizar, né? Qual que é o limite entre um chefe ou um supervisor te pedir para fazer o seu trabalho e ele te assediar, né, no exercício dessa função. Outro tipo novo de assédio foi apontado pelo pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Celso Cardoso. Segundo ele, uma das principais motivações é de natureza política, conforme denúncias registradas em diversos órgãos públicos. Outra pesquisa mencionada na audiência pública apontou casos de assédio na Caixa Econômica Federal. A representante dos empregados no Conselho de Administração da instituição, Rita Serrano, citou o levantamento
levantamento da FENAI, a federação que reúne as associações de funcionários, em que 60% dos empregados disseram ter sofrido assédio moral e 90% afirmaram ter sofrido algum tipo de pressão no trabalho. A comissão também ouviu a jornalista Cariane Costa Silva de Oliveira, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que fez acusações de assédio moral na ouvidoria da empresa e foi denunciada por injúria, calúnia e difamação por 12 gestores da EBC. O processo administrativo concluído pela Comissão de Sindicância Interna da EBC recomendou a demissão da servidora por justa causa. Segundo ela, nos últimos anos houve aumento nos casos de censuras e perseguições a trabalhadores que defendem a missão da empresa de autonomia em relação ao governo federal. Também foram citados casos de assédio na Embrapa. Dione Melo da Silva, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento, disse que a empresa cria mecanismos internos para dar legalidade a punições aos funcionários, que muitas vezes não têm oportunidade de se defender. O representante do Ministério Público do Trabalho, Paulo Neto, disse que cerca de 5.500 casos são denunciados todo ano, em média, ao Núcleo de Combate ao Assédio Moral do MPT. Ele chama a atenção para o fato de que não há legislação específica sobre esse crime. Hoje nós trabalhamos com a Constituição da República, com os princípios da Constituição que garantem a proteção da integridade psíquica do trabalhador, ao não tratamento vexatório, mas precisamos de uma legislação que seja clara. O debate atende a requerimento da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que defende a criação de um grupo de trabalho. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade de aprovar nesta comissão, na CETASP, este grupo de trabalho e já começar a trabalhar com uma legislação que seja uma legislação mais ampla e mais nítida, não é? Porque assédio moral, ele é muito abrangente e que é preciso que a gente tenha as condições de dar mais concretude para que esse nível de abrangência não sirva como um instrumento ou como um facilitador para que não haja nenhum tipo de punição ou de apuração do próprio assédio. A deputada também defende que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT, que é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo violência de gênero e assédio. A convenção foi adotada em junho de 2019 e entrou em vigor em junho de 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Ei, mulher! Diz, doida! Tu sabia que a Mrs. Paper tá vendendo produtos de papelaria pra todo o Cariri? O Cariri todinho? É sim, todos os produtos de papelaria são enviados até a sua casa. E olha, chega rapidinho. Mulher, e como eu faço pra pedir? Pode ser pelo WhatsApp 988812823. O Insta... O Insta eu sei, @_MRS Paper. Ou pelo site... Eu sei, eu acesso direto, www.mrspaper.com.br. Eita, vai doida, faz logo teu pedido. Eleições 2022 é na Vale FM. Oferecimento Forte Nissan. Ofertas imperdíveis na Frontier, Kicks e Versa. WhatsApp 992000409. Pensou Nissan, pensou Forte. Forte Nissan Cariri. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários. Há mais de 10 anos, liderando o mercado. Fone 3572-2373. Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. No dia da eleição, atendendo o delivery pelo 98865-7741. Casa do Eletricista. Tudo em elétrica, hidráulica e iluminação com entrega grátis no Crajubar. WhatsApp 992522259. Casa do Eletricista, fazendo parte da sua história. Nana Gás, atendimento em Juazeiro e Crato. Chama no zap 988772559. Rastro Pneus, comprando ou realizando serviços a partir de R$500, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Informações no Instagram, @Rastro Pneus ou 98871-6030. Grupo 3R Petróleo, o melhor combustível com o menor preço. São 5 postos em Juazeiro do Norte. Compre
mais supermercados nos bairros Pirajá e Salesianos. Compre também pelo iFood e Site Mercado. A Ramagem Couros está com você na cobertura completa das eleições 2022. Siga-nos em nosso Instagram, @Ramagem Couros. Vereda, sua Yamaha está aqui. Conheça a FZ15, 150 cilindradas. Fale com a gente no WhatsApp 3102-3450. Matrizaria Ótimo, qualidade e tecnologia. Telefone 98833-1344. Medical Pet, tudo que o seu animal precisa. Consultas, exames, cirurgias, vacinas, banho e tosa. Avenida Castelo Branco, ao lado do Romeirão. 981480937. Cariri Brutos, tudo em joias, brutos, banhos e serviços. Contatos pelo WhatsApp 999774933. Cobasa Alimentos, distribuidora de morangos para o Ceará. Televendas WhatsApp 99651-3415. Eleições 2022 é na Vale FM, a melhor e mais completa cobertura. Nesta sexta, dia 23, tem pedágio da Campineus e a equipe da Vale estará presente. Aproveite para comprar pneus Pirelli e ganhar prêmios na hora. É nesta sexta-feira, a partir das 8h30, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Passe lá e você pode ganhar brindes como vales combustíveis e ingressos. Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirelli, chegou no Cariri. Vale FM. Vale FM. Nesse domingo, das 7 às 8 da manhã, aqui na Vale FM, tem um programa Cuide-se Bem. Um programa com foco total na sua saúde. Cuide-se Bem, nesse domingo, das 7 às 8 da manhã. Patrocínio: Farmácia com Manipulação Ethical, a maior rede de farmácia com manipulação do Ceará. Rua Padre Cícero 652, no centro, em frente à antiga Telemar. Med Saúde, sua loja de material hospitalar. Rua Valdomiro Massal do Carmo, 336, bairro Triângulo. Telefone 988060913. Nutribem, produtos naturais, cuidando da sua saúde naturalmente. Alencar Peixoto 586A, no centro de Juazeiro do Norte. Laboratório Doutora Cássia Saldanha. Exames laboratoriais e prevenção ginecológica. Rua Edson Queiroz 56A, Triângulo, em Juazeiro do Norte. 2 dias com ofertas imbatíveis. Sexta e sábado Zeni. É pra renovar a sua casa. É pra você comprar agora. Roupeiro 3 portas por 399 ou 10 de 39,90. Lavadora de roupas 12 quilos por 1.999 ou 10 de 199,90. Unibox casal por 799 ou 10 de 79,90. Fogão 5 bocas, mesa de vidro por 1.399 ou 10 de 139,90. Ofertas em 10 vezes sem juros no cartão. Sexta e sábado Zeni. O melhor está aqui. A House 237 te convida a participar da festa Rei dos Esquemas com Aldair Playboy. Dia 23 de setembro, o melhor do brega funk pra você. Vai começar. Aldair Playboy na House 237 em Juazeiro do Norte. Garanta já o seu ingresso de forma antecipada no site www.house237.com.br ou na loja de Yoshi no Cariri Garden Shopping. E mais, os primeiros 50 ingressos comprados na House 237 ganharão um boné personalizado da casa. Acompanhe nosso Instagram, @House237_oficial e fique por dentro de toda a programação. Dia 23 de setembro. As suas noites têm lugar certo. House 237, sua casa fora de casa. Juazeiro do Norte em 1 minuto. O município de Juazeiro do Norte prorroga até o próximo dia 30 a campanha de vacinação contra a poliomielite, direcionada às crianças de 1 a 5 anos. Os imunizantes estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da família, no SAMI e no Centro de Dermatologia. A Prefeitura também está disponibilizando 2 cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senai. São 60 vagas para pizzaiolo e salgadeiro, destinadas a jovens a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem procurar a Sedeste. E mais, a distribuição do Vale Gás Social para beneficiários dos programas assistenciais foi prorrogada. Os vouchers serão válidos até 30 de setembro e perderão a validade após este prazo. A entrega é feita nos 10 Centros de Referência e Assistência Social CRAS. 20h07 agora. Vale FM. Oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Acredite, o tempo
passa para todos, mas não é igual para ninguém. Não cabe às datas mudar toda a sua vida. Cabe a você. Arrisque-se. O único antídoto aceitável contra a monotonia é a aventura. Não se preocupe em entender. O mistério é fascinante. É melhor surpreender-se a cada dia do que programar acontecimentos. A lógica nem sempre explica tudo. Realize-se com pequenas e importantes experiências. Os momentos marcantes geralmente são os mais simples. Serão eles que nos momentos de distração, em meio às lembranças, farão brotar entre seus lábios aquele sorriso tímido de felicidade. O que somos além de nossas próprias histórias? Escreva-as em si e nas pessoas que ama. Transforme-se, molde-se, melhore-se, mas não se desconfigure. Sonhe. Só não esqueça que a realidade é muito mais dura do que parece. Não se esquive dos golpes imprevisíveis. Não insista em cometer os mesmos erros. Existem milhões de possibilidades. Não se perca no caminho. Alguém em algum lugar espera por você. Não a faça esperar demais. Você tem apenas uma vida. Não desperdice. Promessas nem sempre se cumprem. Surpresas não podem ser prometidas. Exija menos dos outros. Só podemos mudar a nós mesmos. Utopias são pesos desnecessários. Encontre-se. Talvez exista muito mais de você em mim do que imaginas. O contrário também é verdade. Entregue-se. Surpreenda-se. Os sentimentos desconhecem limites. J.P. Castro. Texto que abre a noite é nossa de hoje, da Vale FM 99. A noite é nossa, a noite é nossa. Começando agora na Vale FM 99. Sou eu, Adalberto Amorim, que vou ficar com você a partir de agora pra gente matar muitas saudades. Pode ficar à vontade, viu? É você quem vai interagir com a gente a partir de agora, escolher exatamente aquela música que tá aí martelando na sua cabeça, que tá fazendo você cantarolar, que tá fazendo você lembrar momentos mágicos. E por falar em momentos mágicos, que tal a gente partir direto lá pro ano de 1991? Fala pra mim, vai. O que você estava fazendo em 1991? Se lembra? Vale FM 99, tudo que você quer. A noite é nossa. Como disse, 1991 é o ano dessa canção que abre hoje A Noite é Nossa. Canção que começa dizendo assim: está tudo bem comigo enquanto você estiver ao meu lado. Então, fica comigo, vai. Fale ou não diga nada. Eu não me importo. Seu olhar nunca mente. Eita, nós, é linda essa canção. Ten Sharp. You, abrindo A Noite é Nossa. Às 20 horas, 12 minutos. It's alright with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie.
I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. You know my baby, and you were always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found, oh, you were always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. Oh, you're always shining star. The night, always a good friend. A glass of wine and the lights down low. And you lying beside me full of love and filled with You were always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. You're my always shining star. Always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. Always shining star. A noite é nossa.
be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. A noite é nossa. Na Vale FM. Você pintou como um sonho e eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. Precisa de prazer,
noite é nossa. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. For I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. O meu amor contigo vai seguir. You'll be in my heart. Aonde quer que eu vá, You'll be here in my heart. aqui. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração, Yes, you'll be in my heart. o meu amor contigo vai seguir. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see in time. I know. Pois quando o destino vem nos chamar, até separados é preciso lutar. Eles vão ver, eu sei, nós vamos provar que no meu coração, eu sei você vai sempre estar. Eu juro que o meu amor contigo vai seguir. You'll be in my heart. You'll be here in my heart. Always. I'll be with you. Be here in my heart. I'll be there always. Aqui para sempre. I'll be there for you always. Always and always. Basta fechar os olhos. É só fechar os olhos. Quando fechar os olhos, vou estar aqui. A noite é nossa. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever?
Vale FM 99 à noite. Def Leppard, Love Me. El Mota com Phil Collins. You Be in My Heart. Caça e Caçador com o Fábio Júnior. Toque do Paulo Virardo com a gente. Boa noite. Essa foi o toque da Celina com a gente, curtindo a noite nossa. Boa noite. Neide Neném, super abraço. Boa noite, viu? Tuba de Vaz Alegre, curtindo a noite nossa. Abraços para Emanuel Rogers, também com a gente. Alô, meu amigo Francimar Dutra, nosso abraço. Isa, lá do bairro Tiradentes, curtindo a noite nossa, né, Isa? A gente já tocou o seu som também aqui na Vale FM 99. Tudo que você quer. A noite é nossa, que volta já. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Sábado, 24 de setembro, no Crato Tênis Clube. Uma noite para você viajar ao som da maior banda do planeta. Beatles Forever. E para fazer a festa, direto de Fortaleza, banda Rubber Soul. A melhor banda cover dos Beatles de todo o Nordeste, numa festa imperdível. Rubber Soul. E mais, o melhor da Legião Urbana com a banda 7 Estações. Beatles Forever e Legião pra sempre. Sábado 24, no Crato Tênis Clube. Participação DJ Samuca. Garanta já seu ingresso individual ou mesa para 2 ou 4 pessoas. Informações pelo 981112999. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Para deputado federal, Nelinho, 1522. Olá, sou o deputado Nelinho Freitas e autor da lei que proíbe o corte de energia das residências de pessoas com deficiência ou doença crônica em tratamento contínuo e da lei que obriga o atendimento prioritário das pessoas com fibromialgia. Agora quero ser o seu deputado federal. Mudar para fazer mais. Vote Nelinho 1522. MDB. Fala galera, aqui é o Henrique Vidal. Tô aqui para convidar você a se ligar no programa Let's Dance. Todo sábado, 7 da noite, aqui na Vale. Let's Dance. Let's Dance comigo, Henrique Vidal e J. Rodrigues. Oferecimento Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Frutas, legumes, há mais de 25 anos, vendendo saúde. Na Ceasa Barbalha. Central Car Service, seu carro limpo e higienizado. Na Rua Pio 10º 510, Salesianos, em Juazeiro do Norte. Central Car Service, seu carro novo de novo. Barril 0 Grau, acabou sua cerveja gelada? Não se preocupe, Barril 0 Grau entrega na sua casa. Ligue 988854779. Não cobramos taxa de entrega. Let's Dance. Nesta sexta, dia 23, tem pedágio da Campineus e a equipe da Vale estará presente. Aproveite para comprar pneus Pirelli e ganhar prêmios na hora. É nesta sexta-feira, a partir das 8h30, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Passe lá e você pode ganhar brindes como vales combustíveis e ingressos. Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirelli, chegou no Cariri. Para deputado estadual, David Raimundão, 15222. Meu amigo e minha amiga cearense, eu sou o deputado estadual David Raimundão e venho pedir mais uma vez o seu apoio para continuar trabalhando por você na Assembleia. Ao longo dos últimos anos, apresentei projetos ligados à saúde, educação e causa animal. Pretendo fazer muito mais. Pelo bem do Cariri e do Ceará, vote 15222, vote David Raimundão. MDB. Todo conforto, todo carinho e bem-estar para toda a família. A maciez da sua roupa, a leveza no corpo, todo o cuidado que você precisa. E a gente se completa na proteção e o perfume do lar. É o melhor para o meu dia a dia e o seu também. Produtos de limpeza Joá.
A House 237 te convida a participar da festa Rei dos Esquemas com Aldair Playboy. E parabéns pra você. Dia 23 de setembro, o melhor do brega funk pra você. Vai começar. Aldair Playboy na House 237 em Juazeiro do Norte. Soca, soca, toma, Garanta já o seu ingresso de forma antecipada no site www.house237.com.br ou na loja de Yoshi, no Cariri Garden Shopping. E mais, os primeiros 50 ingressos comprados na House 237 ganharão um boné personalizado da casa. Vai sentar. Acompanhe nosso Instagram, @house237_oficial e fique por dentro de toda a programação. Dia 23 de setembro. As suas noites têm lugar certo. House 237, sua casa fora de casa. 99,9. Oi, gente, eu sou Marleide Duarte e tô aqui para convidar você a se ligar no Aguenta Coração, domingo, meio-dia, aqui na Vale FM. Oferecimento Brasil Lubrificantes, Avenida Radialista Coelho Alves, 465, Farmácia Mandacaru, mais uma empresa das Farmácias Fernandes. Entrega 997268787. O Posto São Mateus tem o melhor combustível e agora a melhor promoção. Posto São Mateus, abasteça R$30 e concorra a 5 salários mínimos em julho e janeiro. Posto São Mateus, Avenida Coronel Humberto Bezerra, 956, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte. Rei das Balas, doces negócios esperam por você. Rei das Balas, organização Chagas Macedo, Rua São Paulo 916, telefone 3512-1774. Vereda, sua Yamaha está aqui. Ótica São Francisco, viabilizamos a sua consulta. Rua Conceição 576, fone 3512-5735. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. A noite é nossa. A noite é nossa. Na maior, melhor e mais ouvida. Às 20h39. Agora você está na Noite é Nossa. Deixando o nosso abraço aqui, o nosso boa noite para Maísa e para o Cícero. Super abraço para vocês, viu? Estamos lá do Jardim Gonzaga. Fabrício David, tá lá no Crato com a gente. Fabrício, o seu som já tá aqui. Eita, nós. Pancada, hein? A gente manda agora, viu? Já tá na sequência. Sargento Vitor Hugo, ele e a sua esposa Tânia, também de ouvido colado com a gente lá no Sítio Lagoa, em Barbalha. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia de sempre, tá? Sargento Vitor Hugo e a Tânia, acompanhando a Noite é Nossa, da Vale FM, no Sítio Lagoa, em Barbalha. Fabrício David, do Crato, que pediu, e a gente manda agora esse som aqui, ó. Opa, agora vai. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never Hurry, boy, she's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. 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 It's gonna take some time to do the things we never A noite é nossa. A noite é nossa. came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV, and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the life that I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops.
to me. Crazy some say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Papers in the roadside tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy need. Ours is just a little sorrow talk. And I don't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive.
A noite é nossa. A noite é nossa. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Hoje nasceu novo sol no meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado. Viver o êxtase de ser amado. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Com sua ajuda tranquila e serena, vou aprendendo que amar vale a pena. Que essa amizade é tão gratificante. Que esse diálogo é muito importante. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Te amar, e te amar, e te amar. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Te amar, e te amar, te amar. Toque do Cícero pra Maísa, ouvindo a gente lá no Jardim Gonzaga. Boa noite. Êxtase com Guilherme Arantes. A Vale FM 99 da noite a nossa.
Lembrar que nesta sexta, dia 23, tem pedágio da Campineus. A maior rede de centros automotivos Pirelli que chegou no Cariri e a equipe da Vale FM estará presente. Aproveite para comprar pneus Pirelli e ganhar prêmios na hora. É nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Passe lá, você pode ganhar brindes como vales combustíveis e ingressos, hein? Então, passe você também a sexta, dia 23, a partir das 10 da manhã, na Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirellis, que chegou no Cariri. A equipe da Vale FM vai estar lá, viu? Sexta-feira, 10 da manhã, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional. Volto já com vocês. Pense nisso. Não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta você não mentir para quem te escuta e nem decepcionar os olhos de quem te vê. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Olá pessoal, eu sou o Jucimar Leite. Tô aqui para convidar você a se ligar em nosso programa, agora aos domingos, das 8 às 10 da manhã, aqui na Vale FM, ao lado do Matheus Ferreira. Música, informação, interação, prestação de serviço. Oferecimento Supermercados Opção. As melhores ofertas todos os dias. Ótica Albano, as melhores grifes, as melhores armações, os melhores preços. Lojas em Juazeiro e Crato. Lojão Auto Center, atendimento diferenciado para facilitar a sua vida. De segunda a sexta, das 7h30 às 20 horas e aos sábados, das 7h30 às 17h. Aero Espeto, a cerveja mais gelada do Cariri e o melhor espetinho. HG Indústria e Comércio, produzindo chinelos Marana, Sandbel, Brisa e Beira-Mar. Frigorífico Boi de Ouro. Todo fim de semana, ofertas incríveis para você, para o seu churrasco. Rua Ladislau de Arruda Campos, 700. Rede de postos 3R. 5 postos com os combustíveis da marca Petrobras com os melhores preços da gasolina no Cariri. E Rede Afago Saúde, cuidando melhor de você e da sua família. Eleições 2022 é na Vale FM. Oferecimento NA Financeira, dinheiro na hora. Ligue 3113-1862. Baixe o aplicativo da maior rede de supermercados do interior e participe do Clube Diniz. Um mundo de vantagens na palma da mão. Diniz Supermercados é super econômico. Grupo Elone, galvanoplastia, brutos e folheados. A maior variedade de peças brutas e banhos com os melhores preços. Ligue 98130-5160. Camp Make, distribuidora de cosméticos, Avenida Castelo Branco, 2938. Expresse seus tons, deixe sua marca. 99812-6107. Nardério Auto Center, potência em peças, vidros e serviços automotivos. Avenida Castelo Branco, 1897, com telefone 3571-4500. ESC Cursos, pré-vestibular, Enem e concursos públicos. Agora também concursos profissionalizantes à distância. Restaurante self-service sem peso Temperarte, em 2 endereços, Novo Juazeiro e Rua São Paulo, em frente à Igreja Batista. Delivery 997826697. Pontes Representações, Produtos Camil, Açúcar União e Guardanapos Cozinheiro. Televendas 98815-2420. Ingazeiras Construções, tudo para sua obra ou construção. Avenida Carlos Cruz, 1721, Juazeiro. Atacadão da Madeira, tudo em madeira, portas, forros e fios. Avenida Eldon Gomes, 1275, WhatsApp 99694-4621. Comercial ZM, máquinas, ferramentas e EPIs. Concessionária dos produtos Steel para todo o Cariri, com telefone 3511-9550. A Grife do Bolo, sabor e alegria todo dia desde 1996. Siga nosso Insta,
@Grife do Bolo Oficial ou no 3571-4476. Ótica Segunda Visão, em Juazeiro e Crato. Na compra dos seus óculos, escolha a melhor oferta e ainda participe do Estoura Balão. Fênix Estamparia e Brindes Personalizados. Rua Todos os Santos, 104. WhatsApp 988190846. Com Instagram, @Fênix_Brindes. Eleições 2022 é na Vale FM. Tá todo mundo de ouvido colado na Vale. Aqui é Marcos da Grage Veículos. Grage Veículos Multimarcas, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Estamos todos ligados na Vale. Valeu, Vale, sucesso. Vem comprar o carro, vem pra Grage Veículos. Alô, ouvinte da Vale FM. Aqui quem fala é o Paulista dos temperos. Produzimos os melhores temperos e goma da nossa região. E rádio é Vale FM, a mais ouvida do nosso amado Cariri. Vale FM. A rádio que é tudo o que você quer. Nesta sexta, dia 23, tem pedágio da Campineus e a equipe da Vale estará presente. Aproveite para comprar pneus Pirelli e ganhar prêmios na hora. É nesta sexta-feira, a partir das 8h30, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Passe lá e você pode ganhar brindes como vales combustíveis e ingressos. Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirelli, chegou no Cariri. Vem aí, quinta festa Farroupilha do Cariri, dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé Tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom cheiro. Atrações confirmadas: Machadinho e Grupo, diretamente do Rio Grande do Sul. Oscaba de Lampião. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. É o Mano de Freitas. Trabalhando pelo povo, nunca se deu por vencido. Cresceu num Ceará sofrido que ajudou a melhorar. Foi secretário da Educação e de todo o coração se propôs a trabalhar. 2 vezes deputado, sempre foi bem combativo. E ao lado de Camilo, benefícios aprovou. E pra esperança deu um norte. O Ceará 3 vezes mais forte é com Elmano governador. Coligação Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança. Fé Brasil. PT, PCdoB, PV, PP, MDB, PRTB. Federação PSOL Rede Solidariedade. Dirigir o veículo com uma das mãos sobre o volante e a outra no telefone celular se tornou um hábito muito comum e causa de muitos acidentes. Ao dirigir, tenha o máximo de atenção. A pessoa já distrai só tirar o celular ali e olhar para ele, já perdeu o tempo do trânsito ali e acontece o acidente. Vários desses acidentes podem ser evitados. No caso desse, a gente tem que parar o veículo no local seguro para poder fazer a ligação. Dirigir falando ao celular é tão perigoso quanto dirigir bêbado. Em um trânsito intenso, o condutor precisa tomar até 100 decisões por minuto. E não é só motorista, tem muito motoqueiro também cometendo esse mesmo tipo de infração. E para quem comete a infração, tem multa. Infração que rende 4 pontos na carteira. Não fale ao celular dirigindo. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. E lembre-se, quem faz o trânsito é você. Uma campanha Vale FM. Vale FM. Oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Às 21h08, agora na Noite é Nossa. A noite é nossa, a noite é nossa. Deixando abraços aqui para Neumann Moraes, curtindo a gente lá no sítio Malhada, turma de Milagres. Dona Francisca Bezerra, lá no sítio Vaca Brava, lá de Milagres também com a gente, né? Boa noite. Alô, Fabrício David, lá no Crato, ligado com a gente, boa noite. Nosso abraço. Francimar Dutra, lá do distrito de Assunção, no Cedro. Aline Miranda, em Missão Velha, no sítio Pintado. Boa noite, já já o seu som, viu? Érica! E o Edival com a gente, o casal na sintonia lá no Tiradentes. José Erivaldo. Abraçando Jane Cleide, também na sintonia. Boa noite para vocês, viu? Francisca Nelson, boa noite para você, tudo de bom, tá ouvindo também, boa noite a nossa.
Está acompanhando a nossa programação. Pedro Oliveira, motorista de aplicativo, ligado com a gente. Curtindo a noite, a nossa. Às 21h09. Cada vez mais acredito no nosso amor, um amor explícito sem pudor. Parecemos dois, mas vistos a olho nu, nós muitas vezes somos um. Acreditei, meu amor, só quem ama é rei. Como você se encaixa em mim, eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu. O nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, repetindo I love you, com você. Por que não ser clichê, se tantas vezes somos um? Acreditei, meu amor, só quem ama é rei. Como você se encaixa em mim, eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu. O nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, repetindo I love you, com você. Por que não ser clichê, se tantas vezes somos um? Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu. O nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, repetindo I love you, com você. Por que não ser clichê, se tantas vezes fomos um? Se tantas vezes somos um? Nós tantas vezes somos um. A noite é nossa. Na Vale FM. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me,
can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Goodbye.
lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. A noite é nossa. Trouble if you left me now, 'cause I don't know where to look for love. I just don't know how. Oh, girl, how I depend on you to give me love when I need it. Right on time, you would always be. All my friends call me a fool. They say, let the woman take care of you. So I try to be hip, think like the crowd, but even the crowd can't help me now. Oh, tell me, what am I gonna do? I know I've got a guilty face. Girl, I feel so out of place. Ooh, yeah, yeah. I don't know where to go, who to see. All my friends gonna be a fool. They say, let the woman take care of you. But girl, I guess I better go. I can save myself a lot of useless tears. Girl, I've got to get away from here. Oh, girl, pain will double if you leave me now. 'Cause I don't know where to look for love. And I don't know how. I don't know how. Let it be on my way. I can't stay here. Have you ever seen such a helpless man before? A noite é nossa. Diga logo de uma vez o que você quer de mim.
Não me torture mais. Não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo alô, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone tá rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração dispara e a mesma história eu vejo acontecer. E atordoado eu digo alô, e é você. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama. Não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. Eu digo alô, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração dispara e a mesma história eu vejo acontecer. E atordoado eu digo alô, e é você. Chora e mexe com meu coração e faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci. Eita, mãe. De meados da década de 90, na versão original do Rei, do Roberto Carlos, Leonardo Reis. O coração dispara a mesma prestou essa justa homenagem em 2019, né, Roberto? Eu digo alô. E é você. Alô. Alô, Cícero Farias com a gente, né? Boa noite. Estamos lá de Afogados da Engazeira, Cícero de Farias e Gildete Neri. Boa noite para vocês. Paulo Everardo,
Nosso ouvinte lá em Ipubi também, turma boa do Pernambuco com a gente, João Fraga, em Ribeirão. Derivan de Barbalha na sintonia, Aline Miranda, tô devendo o seu som, né, Aline? Ainda mando já, viu? Jane Cleide, José Erivaldo, já o som de vocês também. Fernando Mototáxi é nosso ouvinte lá de Mauriti. Alô, meu amigo Tonhão, a turma lá de Tonhão Pizzaria também na sintonia. Boa noite, viu? Valeu, Tonhão. Grande abraço, viu? 21h30 agora. Músicas, notícias e informação. Vale FM. Loja Tobias Barreto continua com grandes ofertas, confira. Jogo de banheiro somente R$12, travesseiro de fibra R$18, jogo de cama casal box por apenas R$28. Tudo em cama, mesa e banho com os melhores preços, você já sabe, é com a loja Tobias Barreto, na Rua São Pedro 1085 e na Rua São Paulo 778, no centro de Juazeiro do Norte. Para deputado estadual, David Raimundão, 15222. Meu amigo e minha amiga cearense, eu sou o deputado estadual David Raimundão e venho pedir mais uma vez o seu apoio para continuar trabalhando por você na Assembleia. Ao longo dos últimos anos, apresentei projetos ligados à saúde, educação e causa animal. Pretendo fazer muito mais. Pelo bem do Cariri e do Ceará, vote 15222, vote David Raimundão. MDB. A House 237 te convida a participar da festa Rei dos Esquemas com o Aldair Playboy. E parabéns pra você. Dia 23 de setembro, o melhor do brega funk pra você. Vai começar. Aldair Playboy na House 237 em Juazeiro do Norte. Soca, toma, garanta já o seu ingresso de forma antecipada no site www.house237.com.br ou na loja Miyoshi no Cariri Garden Shopping. E mais, os primeiros 50 ingressos comprados na House 237 ganharão um boné personalizado da casa. Vai sentar. Acompanhe nosso Instagram, @house237_oficial e fique por dentro de toda a programação. Dia 23 de setembro. As suas noites têm lugar certo. House 237, sua casa fora de casa. A Magazine Padim tem qualidade comprovada. Tem móveis e eletros pra sua casa. Tem condições facilitadas. Tem novidades, vem comprovar. Brinquedos e utilidades do lar. Magazine Padim tem variedade. São 2 lojas pra sua comodidade. O nosso atendimento é personalizado. O nosso crediário é facilitado. Toma, melhor preço. Toma, qualidade. Magazine Padim, referência na cidade. Magazine Padim, 2 lojas para melhor atender você. Loja 1, Rua São Pedro 476, Centro Juazeiro do Norte. Loja 2, Avenida Coronel José Dantas 476, Centro de Missão Velha. Acesse nosso Instagram, Magazine_Padim. Você merece nossa qualidade. Magazine Padim. Eleições 2022 é na Vale FM. Oferecimento Forte Nissan. Ofertas imperdíveis na Frontier, Kicks e Versa. WhatsApp 992000409. Pensou Nissan, pensou Forte. Forte Nissan Cariri. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários. Há mais de 10 anos, liderando o mercado. Fone 3572-2373. Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. No dia da eleição, atendendo o delivery pelo 988657741. Casa do Eletricista. Tudo em elétrica, hidráulica e iluminação com entrega grátis no Crajubar. WhatsApp 992522259. Casa do Eletricista, fazendo parte da sua história. Nana Gás, atendimento em Juazeiro e Crato. Chama no zap 988772559. Rastro Pneus, comprando ou realizando serviços a partir de R$500, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Informações no Instagram, @Rastro Pneus ou 988716030. Grupo 3R Petróleo, o melhor combustível com o menor preço. São 5 postos em Juazeiro do Norte. Compre
mais supermercados nos bairros Pirajá e Salesianos. Compre também pelo iFood e Site Mercado. A Ramagem Couros está com você na cobertura completa das eleições 2022. Siga-nos em nosso Instagram, @Ramagem Couros. Vereda, sua Yamaha está aqui. Conheça a FZ15, 150 cilindradas. Fale com a gente no WhatsApp 3102-3450. Matrizaria Ótimo, qualidade e tecnologia. Telefone 98833-1344. Medical Pet, tudo que o seu animal precisa. Consultas, exames, cirurgias, vacinas, banho e tosa. Avenida Castelo Branco, ao lado do Romeirão. 981480937. Cariri Brutos, tudo em joias, brutos, banhos e serviços. Contatos pelo WhatsApp 999774933. Cobasa Alimentos, distribuidora de morangos para o Ceará. Televendas WhatsApp 99651-3415. Eleições 2022 é na Vale FM, a melhor e mais completa cobertura. Nesta sexta, dia 23, tem pedágio da Campineus e a equipe da Vale estará presente. Aproveite para comprar pneus Pirelli e ganhar prêmios na hora. É nesta sexta-feira, a partir das 8h30, na Avenida Leão Sampaio, número 40, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Passe lá e você pode ganhar brindes como vales combustíveis e ingressos. Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirelli, chegou no Cariri. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. A noite é nossa, a noite é nossa. Às 21h36 agora. Boa noite, viu? A galera que está interagindo, que está participando com a gente, que está acompanhando a noite, é nossa. Derivane Barbalha, mais uma vez o nosso abraço. Tô devendo roupa nova aqui, eu mando já, viu? Francisca Nelson, boa noite, tá? Aline Miranda pediu Mississippi, rapaz. Já vou deixar na sequência também. Bom, 21h36 da noite é nossa.
Vale FM. A noite é nossa. Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci, eu me acostumei a viver só, sempre só. Não, de novo não, não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não, não, de novo não, não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não. É como um prêmio pela minha devoção. Você toma o meu carinho pra vencer a solidão. É como sempre, outra vez vai me deixar um segundo de delírio, uma vida pra esperar. Logo agora que eu quase esqueci, que eu me acostumei a viver só, sempre só. Não, de novo não, não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não, não, de novo não, não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não. É como um vício, uma forma de prisão. Eu fui seu desde o início, me perdi nessa paixão. Ah, não. Não, de novo não, não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não, não, de novo não, não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não, não, de novo não, não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Vale FM. And as the sign clears, memories are faded to awaken. It's like a turnstile, passage to whichever road you take. Is it plain enough for words, or just too complex to see the move we're making?
see